Fala, família da fé, estamos começando mais um Fale Fé e é um prazer poder estar aqui falando com você aí na sua casa, de repente do seu smartphone ou só com fone de ouvido. É um prazer poder servir você e hoje nós estamos aqui com o Diegão, né? Bom demais ter você aqui, né? E nós vamos falar um pouco sobre a vida dele, né? Tanto profissional como também a espiritual, mas ele está na área da saúde, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre a área da saúde e também como nós podemos mesclar o espiritual, né? A vida natural, vamos dizer assim, a cotidiana, né? Com o propósito eterno de Deus. Muito bom, obrigado por você estar aqui, né? E a gente, né, quer conhecer você, né? Quem que é o Diego, né? Quem que é o Diegão? Boa tarde, gente, ou bom dia, como é que vocês estão, tudo bem? Então, quem é o Diegão, né? Quem é o Diego? O Diego é um cara que, depois que conheceu a Cristo, é uma pessoa que vive sempre feliz, sempre alegre, sempre sorrindo, né? Independente das dificuldades. Claro que tem aqueles dias, né, que a gente fica meio bad, né? Meio para baixo, mas na maioria das vezes, 98% do tempo, sempre com o astral lá em cima, né? Querendo propagar esse amor, querendo propagar todos os benefícios da cruz de Cristo. Um cara que descobriu na profissão, né, a verdadeira vocação, o verdadeiro amor, né, por ajudar pessoas. E é um prazer enorme estar aqui nessa mesa, podendo falar um pouquinho do que Deus tem feito, né, através da minha vida, na minha profissão e por onde eu vou aí cuidar das pessoas e do todo que ainda vamos abordar aí, né? É casado com a... Isso, sou casado com a Niuska, né, com a Anne, é minha parceirona de vida, essa mulher que ela tem... Eu sempre digo que se não fosse Deus, claro, né, primeiramente, as pessoas que me ganharam para Cristo, né, que foi o André e a Kerlen, nunca desistiram, né, não foi algo fácil para me mostrar esse amor, né, eu fui um pouco resistente, mas eles nunca desistiram, então eu louvo a Deus pela vida deles e pelo investimento que eles fizeram na minha vida. E depois por essa mulher, né, que na verdade ela veio antes de Cristo na minha vida, né? Tinha 16 anos quando a gente se conheceu. Um adolescente ainda rebelde no mundo, né, loucão, né? Enfim, não sei se caberia falar ou não, mas eu vou falar. Torcedor, torcedor fanático do Esporte Clube Internacional, participava de torcida organizada, um cara louco, usuário de droga, cocaína, maconha, e conhece tudo que tu pode imaginar de errado, né? Violência e tudo mais, que tu sabe que aborda, né? Uma torcida organizada. Mas quando ela entrou na minha vida, isso tudo foi saindo ao natural, né? Então, tu vê que eu creio que Deus ele já cuidava de mim muito antes de eu me render a Ele, né? Quando Ele enviou essa mulher, né? A minha esposa para minha vida. Imagina, 16 anos eu tinha, ela 21. E ali eu comecei a largar do vício, né? Eu disse, não, por essa mulher eu vou largar tudo, o que tiver que largar. E aí fui cortando cabelo, hoje sou careca. Mas fui cortando cabelo, tirando piercing, tirando brinco, me moldando, né, ao que eu sabia que ela gostava, largando maconha, cocaína, tudo ao natural, né? Só ficou o álcool. Ficou com força, mas ficou aí no processo, quando eu conheci Cristo, daí sim, através da vida do André e da Kelly, aí eu larguei tudo e comecei a viver só por ele, só para ele. Sou pai do Benjamin, né, de 3 anos, uma criança maravilhosa, né? Sou suspeito em falar do meu filho, até se falar muito choro. Sim, já tá lagrimejando o homem aqui já. Porque ele é uma bênção, ele é fruto de fé, né? A minha esposa estava com dificuldade para engravidar na época e durante o rema a gente teve a matéria, né, juntos, a matéria é Fundamentos da Fé, e ali a gente aprendeu com o professor e pastor Silvio, né, que a fé ela chama a existência as coisas que não são como se já fossem, e que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu cheguei em casa naquele dia e disse assim, não, tu vai engravidar, nós vamos fazer o que tem que ser feito da nossa parte, nós vamos orar e nós vamos começar a dar passos, né, e vamos fazer o quarto do nenê. Ah, mas como assim fazer o quarto do nenê se eu nem tô grávida ainda? Ela me disse, não, nós vamos fazer o quarto do nenê porque a palavra diz assim, assim, assim. E assim foi, 15 dias depois ela engravidou e ele é fruto de fé. A nossa bênção. É Benjamin. É Benjamin, é bênção. O filho da mão direita, o bem amado. Aleluia. Bom demais. E você trabalha com, né, na parte de saúde. Qual é a área assim, específica? Então, eu sou formado em fisioterapia já, né, há um bom tempo, acho que 10 anos. E junto, quando eu terminei a formação de fisioterapia,
eu iniciei a osteopatia, né? Qual é que é a diferença das duas? A fisioterapia, ela trata as doenças mais comuns, vamos assim dizer, né? Ela faz reforço muscular, ela reabilita um ligamento cruzado que estourou, ela reabilita um joelho, um tornozelo, lesões ligamentares, tendíneas, na área assim do esporte, né? No que se fala de osso, músculo, tendão, ligamento. Ela também trata doenças neurológicas, né, como AVC, sequela de AVC, derrame, paralisia infantil, enfim, todas as demais doenças que envolvem o cérebro, né, ela trabalha sobre isso. A osteopatia não, a osteopatia ela tem um crivo um pouco maior, assim, ela trata, por exemplo, muitas vezes a pessoa chega no consultório com dor na coluna torácica, né, que é o meio das costas. E ela diz que já fez de tudo e não descobre o que é. Enfim, a osteopatia ela entra nessa área que ela trata o corpo como um todo. Ou seja, o nosso corpo ele é todo interligado, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tem uma intolerância à lactose que ela não sabe. Gente, a gente está falando de algo natural por enquanto, não é espiritual. Em Cristo somos sarados. É isso aí. Mas, né, tem pessoas que não sabem disso. Isso aí. Então, ela tem uma intolerância à lactose. Ela ingere o derivado do leite e ela gera uma inflamação no estômago. Através dessa inflamação do estômago, a musculatura toda ela se enrijece, ela se contratura através da relação simpático e parasimpático que tem no corpo. Meu Deus, que isso, rapaz? Aí, olha, assim, hoje o negócio vai ser, meu Deus, vamos lá. E aí, então, o que acontece? Isso faz com que essa ligação neural, essa ligação nervosa, ela leva um estímulo para o músculo, que o músculo, ele se... Para vocês entenderem, ele se embola, né? Enfim, ele não trabalha mais como ele foi feito para trabalhar. E a gente faz daí, o corpo faz uma disfunção na coluna torácica. E aí, com técnicas que tu trata, né, visceralmente, tratando o estômago com unicamente as mãos, tu começa a liberar essa tensão muscular. Meu Deus, ele já fez isso. Socorro! É isso aí. E aí, depois que tu libera essa questão, né, visceral, que tu libera essa musculatura, tu vai pra técnica diretamente sobre a coluna, que é pra, né, desfazer essa disfunção na estrutura óssea. E assim tu consegue levar o paciente a uma melhora progressiva. Diferente da fisioterapia, que ela trata única e somente a dor nas costas. Ela não entende essa relação do corpo como um todo. A fisioterapia, a visão da fisioterapia do fisioterapeuta é o quê? Eu tenho uma lesão nas costas. Então, o que eu faço para tratar as costas? Sim. Qual é o objetivo e qual é a conduta nas costas? Ela não entende o corpo como um todo, que é o que a osteopatia faz. Então, hoje eu atuo nesses dois ramos. Exatamente. Na parte da osteopatia, então, eu trabalho só dentro do consultório, né? Que é lá no Espaço Terapêutico Fonte Life, dentro, né, do Fonte Life Produtos Naturais, que é da pastora Iracema e Eliseu, né? E daí, com a fisioterapia, eu trabalho daí mais a domicílio, que daí é mais voltado para a gerontologia, né? Que é a saúde do idoso, né? A maioria dos meus pacientes a domicílio são idosos. Sim, sim. Daí de várias, né? Enfim, por artrose, por sequela de AVC, enfim, aí é... Várias. Aí é várias Parkinson, enfim, aí é várias coisas, né? Várias doenças. Enfim. Bom demais. E a gente, né, trazendo um pouco para, né, essa área, eu acredito que nós, como cristãos, acabamos esquecendo, às vezes, da importância da saúde do próprio corpo. Exato. Né? E eu fazendo uma pergunta provocativa, eu acho que a gente pode dizer assim, né? Deus se preocupa com a nossa saúde física ou só espiritual é importante? Então, né, estando nessa área, eu acredito que Deus se preocupa, sim, com certeza com a física. Porque, veja bem, somos, né, todos filhos, temos um propósito a ser cumprido, né? Temos uma jornada, né? Temos uma carreira para correr. Então, se nós não estivermos bem fisicamente falando, entendam, eu não estou falando de estereótipo, eu não estou falando de gordo, magro, baixo, alto, fino ou grosso. Eu estou falando de saúde física em termos de dar para o nosso corpo uma estrutura que possa comportar aquilo que Deus deseja que a gente venha fazer. Por exemplo, assim, digamos que eu não trabalhasse com fisioterapia e eu fosse um profissional, né, fosse um pedreiro. Tá. Trabalhasse com construção civil. Um pedreiro bem diferente de um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele não faz grandes esforços físicos. Sim. Já um pedreiro, sim. Então, é diferente o cuidado com o corpo, falando de questão estrutural, sim, de um fisioterapeuta para um pedreiro. Um pedreiro, por exemplo, como ele passa ao longo do dia dele, ele passa fazendo massa, fazendo rejunte, botando tijolo, enfim, fazendo esforços físicos grandes, ele precisa dar uma atenção para o seu corpo maior do que um fisioterapeuta, por
por exemplo, que não faz tanto esforço, entende? Por quê? Porque hoje eu sou novo, então eu vou lá, eu faço, eu aconteço e faço parede, viro rejunte, faço isso, aquilo, aquele outro. Só que eu não dou essa atenção pro meu corpo. Com o passar do tempo, tu vai gerando uma sobrecarga nas articulações, coluna, quadril, joelho, tornozelo. E se tu não dá esse cuidado, tu vai desgastando a tua cartilagem, tu vai deixando a tua musculatura flácida, fraca. Não fraca porque tu não faz força, mas fraca porque tu não trabalha a musculatura que tem que trabalhar para dar estabilização para as tuas articulações. Uma coisa é tu fazer força com os braços e ficar forte pelo teu trabalho. Outra é tu trabalhar os músculos estabilizadores das articulações. E isso faz com que comece a desgastar a cartilagem e aí se estabelece a artrose. Que hoje, 90% dos meus pacientes idosos a domicílio, o caso é esse. Eles não conseguem mais caminhar direito, eles não conseguem mais se mexer na cama direito. Eles não conseguem mais deixar, né, a cama, enfim, e caminhar por fato de artrose no corpo todo, porque trabalharam demais durante a vida e por falta de conhecimento não deram um cuidado para o seu corpo, que o seu corpo pudesse envelhecer saudável, mesmo trabalhando numa profissão como essa, né, que exige tanto do corpo. Um exemplo. E trazendo isso para a realidade, eu, por exemplo, né, sou fisioterapeuta, mas nós passamos por uma reforma na igreja semana passada. E eu tive constantemente aqui. O meu corpo sentiu isso. Porque eu não faço esforço durante a minha vida, né, no meu cotidiano. E aqui, fazendo força aqui, teve 3 noites, quando eu parei, que eu trabalhei aqui na igreja até quinta-feira de noite. Na sexta-feira eu saí de feriadão, viajei. Por 3 noites eu acordava com os braços enformigados. Devido ao esforço físico que eu fiz, que o meu corpo não estava acostumado. Entende? Então a gente precisa sim cuidar do físico para desenvolver o espiritual saudavelmente. Porque você trabalha o dia inteiro. Aí você é pastor, por exemplo, e trabalha, né, fazendo esforço. Se você não cuida da sua saúde física, como é que você vai depois cuidar da saúde espiritual dos demais? Porque você fica o dia inteiro desgastado da tua profissão. Aí se você não faz um pilates, se você não faz um reforço muscular, se você não cuida, né, daquilo que você ingere em termos de alimentação, né, um carboidrato, uma proteína, algo mais para o músculo, você acaba que você não se prepara para a sua extensão, né, do seu dia, porque você trabalha durante o dia na sua profissão e quando você tem o tempo, você cuida, né? Se você é um pastor que está em treinamento ou um ministro em treinamento, enfim, você não vai ter uma saúde para suportar isso. Porque é o tempo, como você falou de propósito, né? Quando vê, você está com, sei lá, 60 anos, 70 anos, ou 65, sei lá, 70 anos, que ainda existem ainda pastores em atividades. Exatamente. Na verdade, não só a questão pastoral, mas a questão num todo, né? Pessoas, no geral, porque a extensão do céu é a partir dos filhos, não é a partir de uma nomenclatura pastoral, evangelística, enfim. Então, a partir disso, se a gente não cuida, né, não tem do nosso corpo, a gente não vai conseguir. Não tem gasto. Né? Sabe que trazendo para a realidade, assim, um exemplo bem prático, eu tratei esses tempos atrás um pastor, né, que não é o nosso, aqui do Verbo da Vida, né? Ele chegou até mim por indicação, porque eu tenho um amigo, eu tratei esse meu amigo, e esse meu amigo é cristão e frequenta essa igreja. Então ele me indicou para esse pastor, e esse pastor chegou até o consultório, né, para se tratar comigo e com a minha esposa. E ele tem artrose no quadril, nos 2 quadris, um mais acentuado que o outro, e ele tem 60 e tantos anos já, 65, 66, enfim, por aí. E daí um dos relatos dele foi esse. Né? Porque eu não me cuidei mais quando mais novo, porque hoje eu tenho vontade de fazer mais coisas, né, a cunho espiritual, né, dentro do ministério. Eu gostaria de fazer mais coisas, só que eu tenho uma certa barreira que eu não consigo romper em função da dor que eu tenho no meu quadril. Eu sei que Jesus já me curou, eu sei que eu já sou curado, e eu sei, ele disse bem assim, e é real, eu vi o exame dele. Né, pelo nível que está a artrose dele, já está osso no osso e o osso está cavando, né? Porque o que acontece? A gente tem a cabeça do fêmur, que é como se fosse meu punho. E o acetábulo, que é onde acomoda, né, a cabeça do fêmur, então quando a gente movimenta, ele faz isso. A cabeça do fêmur, ela já está fazendo uma cava no acetábulo que tá, tipo, um tá sendo inserido no outro, sabe? O que não pode acontecer. E ele tá nesse estado. Então, ele estar de pé e caminhando é só um milagre. Porque ele não conseguiria naturalmente sem uma intervenção cirúrgica, né? E ele relatou isso. Então, isso é muito importante para todos nós, né? Queremos correr a carreira até que Jesus volte, né? E com uma saúde, né, física perfeita. Ou né? mais próximo disso, né? Que comporte o nosso dia a dia. Que comporte tudo aquilo que Deus, né, liberou pra gente fazer. Então, aproveitando isso, por que
Porque a gente tem essa dificuldade, né, de cuidar da nossa saúde, né, física. Tem algo específico, talvez pode ser até fisiológico, talvez a pessoa nasceu com alguma coisa, ou talvez até emocional, né? Ou é preguiça mesmo, né? O que tu acha, assim, que você... Cara, tua, né, olha só, mano. Pela minha experiência, e até falando de mim mesmo, né? Depende muito daquilo que tu tem no teu dia a dia, né? Na verdade, a gente teria que estabelecer uma rotina, né? A gente sabe que toda rotina cansa, mas a gente precisaria pelo menos tentar estabelecer algumas coisas para que a gente possa fazer. Eu vou te dar o meu exemplo, que é o que eu vivo, que fica mais fácil falar do que eu vivo. E depois eu dou exemplo de pacientes que eu consegui mudar. Eu consegui não, né? Enfim, conversando, ele entendeu a importância. O que acontece? Por exemplo, eu tenho uma rotina de trabalho que geralmente vai de 8 da manhã ou 7 da manhã, depende do dia, até 5 horas da tarde. Dificilmente eu tenho brechas, né, nos horários nesse tempo. Só que, porém, quando chega às 6 horas da tarde, é hora de buscar o nosso filho na escola, né, na escolinha. Então, quando ou eu ou ela pegamos ele sempre quer ter um de nós ou os dois juntos. Então, eu não consigo, e eu preciso mudar isso, né? Mas eu não consigo deixar de estar com meu filho para estar fazendo uma atividade física, sendo que eu já passei o dia inteiro cuidando de pessoas. E lembrando que eu não cuido só do físico, gente. Né? O principal, para mim, é o espiritual, porque muitas das doenças físicas tu trata e resolve tratando o espiritual. Então, a sobrecarga emocional no final do meu dia é muito grande, porque eu acabo absorvendo muito das pessoas, né? Principalmente o idoso, que é muito queixoso. E ele fala, e eu tô ali para escutar ele, e eu amo isso, né? Eu amo isso, porque foi, né, para isso que Deus me chamou. Então, eu tô cansado. Eu sei que meu filho tá em casa me esperando, querendo brincar. Aí, se eu saio no final do meu dia, eu vou correr, ou eu vou pra academia, eu vou ter energia suficiente para ainda brincar com meu filho e dar a atenção que ele precisa? Eu não vou ter. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso organizar o meu dia, que é o que eu faço hoje, deixando uma brecha de 1h30 no meio da tarde, ou de meio-dia, ou no final da tarde, antes de pegar ele, e fazer essa atividade física, apesar de não parecer, mas eu faço. Fazer isso, entende? Porque é importante, mas normalmente, 90% dos casos, é falta de organização. E todas as pessoas que deixam pro fim do dia é porque daí bate a chaira, né? A famosa preguiça, o coati, né? O bicho preguiça, se der, que nem eu brinco, se der um tiro nas costas, mata uns 4 que estão agarrados com as unhas nas costas, né? Mas é natural, cara, tu trabalha o dia inteiro, né? Isso que eu não trabalho com esforço físico. Tu imagina aquele irmão que é metalúrgico, que trabalha fazendo esforço o dia inteiro, que gasto que vai ter no final do dia, né? O cara tem que ser muito disciplinado. E outra, tem que ser solteiro. Ou a mulher tem que trabalhar em turno contrário. Porque senão dá BO, não tem como, cara. Não tem como, porque hoje em dia não tem mais aquele casamento em que só a mulher trata das coisas, né, diárias da casa. Não existe isso. Né, os dois estão trabalhando. Os dois estão trabalhando, os dois têm que se ajudar. Entende? Eu estou em construção nisso também. Eu sei que minha esposa vai ver, amor, eu estou em construção. Então é isso, gente. Eu acredito muito que é isso. É organização. Né? A partir do momento que tu encontra o melhor momento para te fazer, top. Claro que aquela pessoa que trabalha meio turno, por exemplo, assim, eu trabalho só de tarde, tem a manhã inteira, é mais fácil organizar. Aí se tu não vai é porque tu é relaxado. Sim. Ou tu trabalha só à tarde, ou tu trabalha só amanhã, tu tem à tarde, aí tu não vai porque tu tem tempo, tu entende? Porque eu acho que organização. Porque dá até pra você, né, eu acho que você tendo mais a propriedade no assunto, né, fazer pequenos alongamentos, fazer uma caminhada. Ótimo. Né? É o que eu faço hoje. Eu, particularmente, não vou pra academia por N motivos. Né? N motivos. Sim. Porque não gosto, outra porque já cansei, né, de ir. E também outras questões, né, que vão além, né, que não me favorecem. Sim. Então, o que eu procuro fazer? Eu procuro sempre caminhadas ou corridas no parque, por exemplo, ou na rua mesmo, né? Vai lá, faz 3, 4 quilômetros, coisa, né, 30 minutos, 40 minutos, alonga bem. É o suficiente. Se você fazer isso 3 vezes por dia, 3 vezes por semana, cara, isso aí é saúde pro teu corpo, né? Tu tá preparando o teu corpo. Agora, claro, eu falo isso de mim. Agora, daqui a pouco a pessoa ela é magra, né? Vou falar do Dodô, que tá aqui com a gente, né? Atrás das câmeras. O Dodô é um cara que tem um estereótipo
ele é magro, né? O ideal para ele é o quê? É um reforço muscular. Ele não quer ser maratonista, ele não quer nada com essa questão de corrida. Então, o que é o ideal para ele? Um pilates? Apesar de que ele tava me contando que vai participar de uma corrida. Ô, glória! Mas vamos usar esse exemplo, né? Digamos que ele tem dor nas costas em função do trabalho dele. O que é o ideal para ele? É um pilates, cara. O pilates, ele trabalha a musculatura interna do corpo. Né? Vem cá dar um oizinho pra câmera aqui. Só pro pessoal te ver que tu tá aqui e dizer assim, oi. Então ele teria que trabalhar um pilates, né? Que trabalha a musculatura mais interna do corpo, ou não, eu quero trabalhar a musculatura mais visível mesmo, né? Ir pra academia, fazer um reforço muscular. Depende do objetivo de cada um. O que eu quero com a atividade física? Eu quero bem-estar. Poder estar bem. Poder ficar bem. Porque o que acontece, cara? Quando a gente pratica, né, atividade física, a gente libera no nosso corpo 5 hormônios. Tá. Dentro desses 5, eu cito 3, que é a endorfina, a serotonina e a adrenalina, que são os hormônios do bem-estar. São os hormônios do prazer que a gente costuma dizer na área da saúde, né? Aquela sensação que tu fica assim, pá, que coisa mais boa. Que nem depois de uma partida de futebol, depois de qualquer atividade física. Eu faço isso hoje para poder ter saúde, né, a nível de manter regulados os níveis de colesterol, triglicerídeos, diabetes, né? Essas coisas maiores que são mais graves. Vai chegar o tempo que, claro que eu vou precisar fazer um reforço muscular, né, para poder manter a musculatura que eu tenho. Porque, fisiologicamente falando, todo indivíduo, a partir dos 50 anos, ele perde massa muscular. As mulheres mais, porque ela tem menor nível de testosterona no corpo. O homem perde um pouco menos, porque tem maior nível de testosterona no corpo. Mas a gente precisa fazer depósito muscular. Então, hoje, a minha realidade, pela correria do meu dia a dia, é esse. Né? Mas vai chegar o tempo que, claro, que a questão do trabalho, né, profissionalmente falando, vai diminuir. Então vai sobrar mais tempo. Né? E sobrando mais tempo, tu consegue agregar um pilates, fazer alguma outra coisa que é mais importante. Mas para aquelas pessoas que têm um dia a dia corrido, cara, olha no YouTube uma série de alongamentos. Vai lá, faz um alongamento, tu já previne cãibra, tu já previne lesão, tu dá elasticidade pro teu músculo, tu já tem um prazer maior. Ah, mas eu não quero fazer nada. Então, em casa mesmo, cara, tu mora num prédio, sobe e desce as escadas do teu prédio ali, meia hora de subida e descida de escada. Faz um alongamento, pronto. É melhor do que nada. É melhor do que nada. E como você falou do prazer, né? Às vezes a pessoa, quando vai falar de exercício físico, é que antes de fazer é assim. E tal. Mas, tipo assim, dá pra. Coisas que eu faço, né? Eu caminho bastante. Então, sempre quando eu estou caminhando, eu estou com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa. Excelente. Então, ou seja uma ministração, ou seja um livro, um audiobook. É top. Ou seja uma música, uma canção. O que for, que eu acho que... Tu te edifica ao mesmo tempo. Né? Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma que é o teu corpo e teu espiritual. Exatamente. Né? E eu acho que facilita também, porque aí você lembra de um prazer de estar ouvindo alguém, de estar, né? É um tempo que tu tira, né? Isso aí é um outro pra ti mesmo também, né? Sabe, Josias, que isso aí é outra coisa que, enfim, conversando, né? Às vezes tu vai conversar sobre o espiritual falando, né? Mano, tu tá lendo, né? Tu tá, né, se edificando espiritualmente e tal, né? Normalmente quando as pessoas vêm se aconselhar, né? Vêm conversar com a gente. Não, porque, não tenho tempo pra correr e tal. Tá, mas tu faz atividade física? Faz. Tá, mas então tá aí, ó. Foi a própria dica que tu me deu, né? Então, o que eu faço hoje? Quando eu tô no parque, ou enfim, fazendo alguma atividade física, eu boto fone. E eu boto fone parecido com esse mesmo, de concha. Porque se tu bota a concha, se tu bota um volumezinho um pouco alto, cuidando para não prejudicar a audição, tu isola o que tu ouve do externo, né? E aí eu boto ali, eu baixo ministração do YouTube, né, em áudio, não em vídeo, eu baixo em áudio, através de um programa, de um aplicativo, eu baixo em áudio. E aí eu faço atividade escutando a ministração, ou um louvor, ou a própria Bíblia, boto ali um livro da Bíblia no audiobook, né? Daí aí vou escutando, ou enfim, um audiobook de um livro. Porque ao mesmo tempo, é como tu falou, tu tá fazendo algo bom pro teu físico, mas também tá fazendo algo bom pro espiritual, né? Tu engloba os dois, né? E aí tu vai fazendo. Isso é muito E isso te gera uma memória, né, de um prazer a mais, no caso, né? Dá algumas dicas assim práticas de como, que nem você falou de alongamento, algum tipo de alongamento, não vai fazer aqui, né, na câmera, mas algum tipo de alongamento que a gente pode fazer básico assim para coluna, para, sei lá, coisas assim, que tu pode indicar. Sem demonstrar é difícil de explicar para o público, né? Mas um exemplo, né? Por exemplo,
para braços e coluna, né? Tu pode entrelaçar os dedos, estica lá na frente, conta 1 minuto, depois pega o punho, né? Quem trabalha com força braçal faz aqui 1 minuto, 3 vezes, todos 3 vezes de 1 minuto. 3 vezes de 1 minuto. Puxa aqui, né? Atrás lá, tu vai alongar também. Aqui da mesma forma. Lança lá em cima, lança para trás. Aí tu fica de pé, abre as pernas, né? Daí bota os braços no meio das pernas, senta no chão, estica as pernas e tenta ir até a ponta do pé. Eu não consigo. A barriga não deixa. Mas, enfim, tenta ir o máximo que tu consegue, que tu sentiu que tá alongando sempre sem muita dor. Depois abre a perna, vai lá na frente de novo. Com a perna aberta, vai até um pé, vai até outro pé. Puxa, né, o peito do pé, leva lá para trás para alongar a coxa. Né, de pé, vai até uma perna. Então, tem uma série de exercícios que pode ser feito, né? Deita no chão, encosta o bumbum na parede, bem encostadinho o bumbum na parede, deitado no chão e coloca os calcanhares na parede. Abre as pernas, assim, até onde tu consegue e fica ali por alguns minutos. Né? Dicas básicas, assim, simples de se fazer no dia a dia. Mas, gente, o YouTube tem tudo. Bota ali no YouTube alongamentos para membro inferior, alongamentos para membro superior, alongamentos para coluna. Vai vir os editorialzinhos curtinho ali de 2, 3 minutos que vai falar uma série de exercícios ali que é top, né? Que tu já consegue prevenir uma série de situações, né? E falando assim, né? A gente até tocou antes ali a respeito da questão ministerial, que você teve um cuidado com um pastor e tal. Como um líder, assim, né? Quando a gente fala em líder, a gente às vezes acaba sempre nichando, achando que existem líderes e tem pessoas que não são líderes. Não, na verdade, todos somos líderes, a diferença é que uns se desenvolvem e outros não se desenvolvem. Mas a gente falando um cuidado como um todo, né? E entrando também para essa área ministerial, eu falo por experiência própria. Eu tenho caminhado, mas eu preciso fazer mais exercício físico. Às vezes eu estou com dor nas costas. Eu tenho só 33 anos. E às vezes eu estou com dor nas costas. Às vezes estou com dor nos pés e tal. Quais são, assim, como deve ser o cuidado, né? E também, principalmente, porque você falou ali que pode inflamar o músculo. E eu acho que também está ligado numa questão de estresse também, né? E como você pode lidar com essa questão, assim, esse estresse que às vezes ministerial a pessoa tem, ou então o estresse familiar, seja o que for, você está no estresse e acaba, assim, tendo essas dores. Como é que você lida? Como é que é a melhor opção para se lidar? Fora esses exercícios, sei lá, procurar já de uma vez toda um profissional? O que você indica? Então, olha só. Na verdade, aí a gente tem algumas formas, né? Eu como profissional, né, não puxando para mim, né, gente? Pode ir com qualquer outro profissional, enfim, mas que seja qualificado e que vai te ajudar e não te piorar. Mas, na verdade, assim, que nem eu falei anteriormente, muitas das nossas dores, elas vêm, né, de um cunho, de uma sobrecarga emocional, né? Existem dores que são emocionais, por uma sobrecarga emocional, né? Quando a gente está falando de uma dor física, que nem no teu caso, que é pela tua profissão, né? Tu é barbeiro, então tu fica muito tempo sobre o esforço repetitivo das tesouras, do pente, e aí tu pega uma criança, tem que meio que fazer um malabarismo para cortar o cabelo da criança. Às vezes tu pega um cara que tu vai fazer a barba que não fica quieto. Aí é difícil, né? E fala, e aí tu tem que estar se adaptando ali e tal. Então tu faz o esforço repetitivo e tu adota posturas que o teu corpo não está preparado para aquilo, né? Então aí tu tem essa dor, que é uma dor física real. Aí essa dor, sim, o quanto antes tu procurar ajuda, melhor. Porque o que acontece? Tu tem uma dor no teu corpo, ela começou. Aí qual é que é o natural de todo ser humano? Vai passar. Eu vou tomar um relaxante muscular e vai passar. Aí tu toma um relaxante muscular num dia. Aí ele te alivia lá 70% da dor. Tá resolvendo. Só que aí tu volta pra tua prática diária. De estresse, de esforço repetitivo. Essa dor vai voltar. Vou tomar outro. Quando tu vê, tu tá tomando uma cartela de relaxante muscular, não tá mais adiantando. Nesse processo, tu já tá no que a gente chama de processo crônico da dor, né? Então, sempre que tu procura ajuda, sentiu a dor, tu viu que ele 1 semana não teve resultado no que tu tá tentando fazer, bolsa de água quente, alongamento, exercício, tudo que a gente já falou, tu viu que tu não obteve um bom resultado, tu procura um profissional, seja ele qual for, mas que seja bom, que tu tenha credenciais, que tu tenha uma indicação, que tu sabe que realmente vai te ajudar. Tu procura ele. Porque quanto mais rápido a pessoa procurar a ajuda profissional,
mais rápido vai vir a solução. De 0 a 10 dias, a gente tem um processo agudo de dor. Ou seja, tu sentiu a dor hoje. Até 10 dias tu está no processo agudo. Quanto mais rápido tu procura ajuda, mais rápido tu melhora. Tu deixa passar esse processo, ele entra no que a gente chama de subagudo, que já é um caminho para o crônico. Então já é um pouco mais difícil de melhorar. E quando tu passa de 30 dias em diante, já é crônico. O que é crônico? É quando tá muito ruim. E aí, quanto mais tempo tu deixa para procurar ajuda, mais rápido, mais demorado vai ser a tua melhora. Então, em dores como a tua, que tu citou, né? Que é a dor do teu trabalho, que é a dor da tua função, sim, tu procura a tua ajuda. Agora, no meu caso, quando eu identifico que a dor é emocional, aí é diferente, né? Aí tu tem várias formas de poder solucionar isso, que é sempre tentando tirar o foco do problema. Por exemplo, assim, tu tá com um problema no teu casamento, né? Ou tu tá com um problema no ministério que tu não consegue resolver, né? Tu tá lidando com um irmão que é uma bênção, como eu já fui, alô Vanderlei, como eu já fui, né? Todos nós que estamos no processo, até mesmo isso, tu, né? Exatamente. Me ajudou muito nesse processo, pastores, né? Eu também. Todos nós. Pastor Silvio também, sou grato à vida de vocês e tantos outros aí que me ajudaram nesse processo. Mas quando tu tá com aquilo tá na tua cabeça e tu não consegue solucionar aquilo, e aquilo tá te trazendo um estresse muito grande, e esse estresse tá sendo dissipado pro teu físico, tu tem que tentar tirar o foco disso. E como é que tu tira o foco disso? Ou tu procura um aconselhamento, ou tu adota práticas, né, de leitura, de meditação na palavra, de exercício, ou seja, qualquer coisa lícita que te tire o foco daquele problema, porque se tu não tá conseguindo resolver aquele problema, não tem o que fazer no momento. Tu não pode deixar o teu corpo, né, o teu físico sentir esse problema emocional que tu tá tendo, e que é o que acontece na maioria das vezes, né? E é interessante estar falando isso mesmo, porque nós entendemos que somos curados, Cristo levou todas as nossas dores, a gente entende isso, mas a gente também não é, como é que o pastor Silvio ele fala? Ele traz uma expressão, e agora eu acabei esquecendo qual é a expressão, mas a ideia que ele traz é que Deus entregou, né, para os profissionais dessa área as condições de nos auxiliar quando estamos com problemas. Nós confessamos a palavra, nós cremos na palavra, mas nós também não somos omissos, acho que é essa a palavra, não somos omissos em reconhecer que também há profissionais que estão ali para nos auxiliar, nos ajudar em N situações relacionadas ao nosso corpo, né? Então nós precisamos ter esse equilíbrio da fé, de declarar a palavra, crer, mas também quando chega o momento que você, cara, eu preciso ir num profissional e cuidar dessa minha saúde física, porque, como a gente estava falando do propósito, o meu propósito não vai ser estabelecido se eu não cuidar da minha parte física também. Né? Então eu creio que é bom eu falar, enquanto você estava falando, eu estava lembrando disso. É isso aí. Porque talvez a pessoa pode estar escutando e dizer assim, mas a Bíblia não fala que nós somos curados. Sim, somos curados, cremos nisso, falamos nisso, declaramos isso e vemos muito, vai até relatar, né, a partir no próximo agora que nós vamos começar a entrar nesse assunto, de pessoas que foram curadas, né, pelo poder da palavra, né, enquanto você estava trabalhando em cima nesse processo. Então, acho que é bom deixar bem claro que a gente precisa ter esse equilíbrio. Exato. E antes de nós seguirmos, né, pegando um gancho dentro disso que tu tá falando, muitas vezes isso já me foi questionado, né? Mas a palavra diz, né, Diego, que a gente é curado, que Cristo levou sobre ele, mas eu já declarei, eu já orei, né? E por que não acontece? Cara, não acontece, aí tem um leque de possibilidades do porquê a pessoa não recebe a cura, né? Muitas vezes ela recebeu a cura no momento que foi orado, no momento que foi declarado, no momento que foi, né, falado. Mas no primeiro sintoma que voltou, a pessoa esmureceu, né? E disse, mas olha aí, não adiantou. E aí, né, essa enfermidade ela se estabelece de novo. Porém, entrando nesse contexto que tu falaste, né, de procurar ajuda, eu acredito muito assim, ó. Se não fosse para existir médico, Deus não tinha criado a profissão. Exatamente. Se não fosse para existir fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, seja lá o que for, Deus não tinha criado. Eu acredito que Deus ele criou todas as profissões, ele criou tudo isso para auxiliar na manifestação do céu na terra. Exatamente. Porém, existe a questão de que nem todos acreditam que através disso o céu pode ser movido. Mas, gente, acreditem, pode e é real. Se você não recebeu a sua cura, somente, veja bem o que eu estou falando somente, né? Isso é muito, não é um somente assim que é pouco, não. Mas você orou, você declarou, a cura não chegou, procure profissionais bons.
Porque Deus estabeleceu esses profissionais. Isso. E, de preferência, procurem profissionais cristãos. Porque, ao mesmo tempo que ele vai ter o conhecimento físico, né, o conhecimento natural, ele vai ter o conhecimento espiritual. E esses dois juntos, quando o profissional entende o que ele é e o que ele pode em Cristo, juntando com o que ele sabe do natural, é uma bomba, né? E não tem como não dar certo. Não tem como não acontecer. Você falando isso, eu lembrei do pastor Oral Roberts, né? Que ele fez uma faculdade, né? A faculdade dele lá. E nessa faculdade existia a matéria, né, a medicina, né? Tinha um estudo de medicina. E dentro existia na matéria a parte da cura física e a parte da cura espiritual. Exatamente. Então muitos iam lá, aprendiam, né, a cura, né, a medicina em si, mas também era ensinado a respeito de fé e como você agir em fé nessa área da cura. E muitos, lendo um dos livros, que é uma biografia dele, fala que muitos iam para esses lugares que fazem, né, negócio de guerra, né, que vai muitas pessoas lá para ser voluntários, que eles iam lá, né, e eles oravam pelas pessoas, as pessoas eram curadas, né, e não precisava, às vezes, intervenção física, né, e às vezes era mesclado, era física e era espiritual. Exatamente. Então a importância é muito grande de saber disso. E eu vou trazer um testemunho bem rápido, né? Tu vai fazer as perguntas ali depois e aí eu vou trazer outros, mas eu vou trazer um agora que é bem recente, é de ontem, né? Que é algo extraordinário quando tu tem essa percepção espiritual e, claro, tu busca isso, né? Deus, ele concedeu dons aos homens, e só que vai da gente também buscar e se edificar e evoluir nisso. Mas a partir do momento que eu descobri essa questão do propósito, através da minha profissão, que aí eu entendi o porquê que eu sempre quis fisioterapia ou alguma profissão da área da saúde. O que acontece? Ontem eu cheguei, né, para atender uma paciente em comum com a minha esposa, que ela é enfermeira e aí se especializou em várias áreas, e uma delas é a ozonoterapia, né? E a gente tem pacientes que eu tratei. Vejam bem, somente a osteopatia, a terapia manual não resolveu. Eu sei do poder da ozonoterapia. E olha como Deus é, cara. Ele criou algo dentro da área da saúde, que é a ozonoterapia, que a matéria-prima da ozonoterapia é o oxigênio, cara. E o oxigênio, Deus criou porque é da natureza, é o ar que respiramos, né? É o oxigênio. Então, esse oxigênio é transformado através de uma máquina em CO2. Em CO2 não, desculpa, ele é transformado em ozônio, que é um outro gás da tabela periódica, que é natural, é extraído da natureza. E quem criou todas as coisas? Deus. Então, esse arzinho que as pessoas dizem tem um poder extraordinário de curar N coisas. Inclusive, o nosso irmão, né, o Elianai, o ozônio ajudou a tratar a última crise que ele teve da esclerose, né? Então, a gente estava tratando junto, né? Vi ali a paciente, eu faço primeiro a minha parte, depois a dela. E eu saio da sala, que normalmente a mulher tira a camisa, né? Só que quando a mulher deitou na maca, ela começou a falar. Não, porque eu tenho fibromialgia. Fibromialgia, para quem não sabe, é uma patologia, né? Uma doença onde a pessoa tem mais de 19 pontos de dor no corpo. Aí, quando o médico ele não consegue diagnosticar de fato o que é, eles dão o nome de fibromialgia. Mas em 90% dos casos, isso foi comprovado cientificamente falando. 90% dos casos de pacientes diagnosticados com fibromialgia, eles têm um fundo emocional associado. Sim. Sempre. Um quadro depressivo, um quadro emocional, sempre. E aí eu comecei a conversar com essa mulher. E aí, no meio da conversa, a mulher disse assim, tu sabe, Diego, que eu não consigo mais nem dormir, eu tenho pesadelos da noite, enquanto eu durmo. Ali o Espírito Santo começou a borbulhar dentro de mim, né? Abriu, é agora. E aí, ali eu comecei a pedir a Deus estratégia de como falar com ela para ela entender, né? E aí eu fui falando daqui, fui pedindo se ela era casada, se ela tinha filho e tal, e fui indo até que ela abriu. Quando ela abriu, eu identifiquei o problema. Né? E identificamos o problema, né? Mas era eu que estava diretamente. Enquanto eu conversava com a paciente, a minha esposa já tinha entendido o que eu estava fazendo, ela começou a orar em línguas. Então, ali no ambiente de trabalho, né? Moveu o sobrenatural, né? Então, a gente começou a conversar e tal, tratei ela e fui tratando, fui conversando e tal. Cara, e assim, ó, técnicas muito simples. Técnicas que eu faço, que qualquer outra pessoa que tem essa formação pode fazer.
Mas ela disse que já tinha ido em tudo quanto era tipo de profissional. Inclusive na mesma especialização essa, né? De terapia manual, osteopatia que eu tenho. E não tinha resolvido. E aí tratei ela ali um pouco, ela levantou e disse, tá aí, queridona, como é que tá? Já tô bem e tal, tô bem melhor, diferente do que eu cheguei e tal. E aí eu disse assim pra ela, queridona, eu queria, né, tu crê em Cristo e tal? Ela disse, sim, eu vou na igreja também, só que, eu não tô mais indo agora porque eu tenho muita dor e aí eu não quero sair de casa. Aí eu citei pra ela, né, 3 curas, né? A do cego Bartimeu, a da mulher do fluxo de sangue, que eles foram até Cristo, apesar das dificuldades. E a do rapaz, do homem, me perdoem, agora eu não lembro, né? Certamente. Mas do tanque de Betesda, né? Onde ele diz que quando movia as águas, o primeiro que entrava ali era curado, mas ele... Não tem nome. Então, como ele não conseguia ir, ele sempre ficava para trás, né? Então, ali ele se colocou numa posição de, entendam, coitadismo. Porque ele não se moveu para receber a cura como os outros 2. E eu citei isso para ela e se encheu o coração dela. E aí eu disse, posso orar por ti? E extraordinariamente, quando eu botei a mão na cabeça dela, que eu comecei a orar por ela, essa mulher, ela, né, tinha, enfim, né, uma questão espiritual ali envolvida, né, de possessão e tudo mais, né, de influência, né, de outros espíritos. E quando eu comecei a orar, ela caiu de um jeito no chão, que foi como se tivesse desabado uma torre, assim, ó. E ali ela começou a fazer alguns sons, e a gente foi declarando a palavra, e minha esposa orando em línguas e tal, e ela levantou. Cara, quando essa mulher levantou, ela não tinha dor nenhuma. Ou seja, foi muito mais o espiritual do que o natural. Tu entende? Só que para isso tu tem que ter essa sensibilidade, tu tem que querer isso. Por isso que eu digo, muitas vezes a tua cura, ela tá logo ali, mas tu não tá te movendo para isso. Então essa mulher agora vai voltar a frequentar a igreja onde ela estava indo, porque ela entendeu que o que ela precisava era se mover. Só que quando que nem ela me disse, Diego, quando eu falo em ir para a igreja, as minhas dores pioram, tipo, muito. Daí eu expliquei para ela, claro. Sim, era algo espiritual envolvido. Era algo espiritual. Os pesadelos era o quê? Era algo espiritual, né? Então, ela entendeu a necessidade. Aquela mulher, né, que era... Jesus fala que ela chegou, ela estava corcunda, assim, exato. Né? E aí era um espírito que estava ali, exatamente, né, e em opressão, né, na vida dela, que estava gerando uma doença física. Exatamente. Aí Jesus expulsou. Exatamente. E saiu. Foi o que aconteceu nesse caso, ali, né? E olha que ela já tinha, ela já tinha feito de tudo. E ela disse que ela tinha uma hérnia de disco e tudo mais. E eu olhei os exames dela, assim, não era nem uma hérnia, era uma protusão discal. Ou seja, é o início de uma hérnia, mas não era pra ela estar toda torta, caminhando que nem ela estava, com dor aqui, com dor acolá, né? Cheia de dor, que não conseguia nem se mexer. Então, quando oramos ali, né, que, enfim, o processo todo aconteceu, ela já levantou totalmente diferente do chão. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né? Claro que a gente sabe que existem profissionais que não são cristãos, que não acreditam na palavra, bem pelo contrário, eles são cheios da razão, né, do conhecimento, e eles ignoram, né, o poder da palavra de Deus. Por isso que eu digo a importância de tu trabalhar e de tu buscar um profissional que é cristão e que realmente entendeu o propósito. Aproveitando isso, quando é que aconteceu essa virada de chave? Porque você falando isso, eu acredito que tem outras pessoas nos escutando que talvez eles não são da mesma área que você, área, né, de saúde, mas são N áreas. Não importa, né? Não importa qual é. E quando foi que aconteceu essa virada de chave que você entendeu? Peraí. O meu propósito, ele está atrelado, né? Quando eu entendi, né, que eu sou uma extensão no céu, na terra e em qualquer lugar que eu estou. Então, né? Olha só, que nem eu falei, antes de fazer, eu sempre tive o sonho, né? Eu sempre gostei de ajudar pessoas. Então, eu sempre tive o sonho de ter como profissão algo que eu pudesse ajudar diretamente as pessoas. Então, eu fiz curso de técnico em mecânica, eu fiz curso de solda MIG, de solda TIG, na área da metalúrgica, na área elétrica. Ou seja, gastamos um dinheirão e de nada se aproveitou, porque hoje, mal e mal, eu lembro como é que solda. Porque a faculdade de fisioterapia é um curso diurno, né? Então, é difícil de tu conseguir conciliar, né? E aí é que entra muitas, né, do que eu falei anteriormente, né? Que essa esposa que eu tenho hoje, ela é uma pessoa incrível e graças ao incentivo, né, e a ajuda dela, muitas vezes financeira, isso aconteceu. E aí, comecei a fazer a minha profissão e tal, e ajudar as pessoas, e eu sempre fiquei muito satisfeito, né, muito feliz em poder proporcionar para as pessoas aquilo que elas precisam, que era até então a cura física, né. Aí comecei a congregar no Verbo da Vida, daí veio o Rema, e aí fazendo o Rema eu queria poder manifestar isso, né, que Deus estava fazendo na minha vida. Só que eu não entendia como fazer isso.
E aí, em meio a um dia onde conversávamos eu e a vossa pessoa, e aí você me disse assim, mano, você tem que entender algo. Você precisa entender o propósito da tua criação. Quando você entender o porquê você foi criado, quando você entender o que Deus realiza fazer através da sua vida, com os dons que Ele te concedeu, você vai de fato entender o que você precisa fazer na Terra. Além da questão ministerial, você me disse assim, lembra? Além da questão ministerial, que é nítido que você tem, que você está trabalhando para isso, mas não é só no ministério. Você precisa entender como Deus quer te usar fora dele. Além do evangelismo, além de ir às ruas e levar o evangelho para as pessoas, além disso, na tua profissão. Como Deus vai usar o dom da cura que Ele te concedeu dentro da tua profissão. Cara, e foi muito louco isso, porque foi depois da cura de um paciente, né, que ele sofreu um acidente na praia andando de bicicleta, ele caiu e ele fraturou a cervical, o pescoço, as 2 primeiras vértebras, né, bem no início, ele fraturou ali, e essa fratura fez uma compressão de 95% da medula, ou seja, a medula é por onde passa todo a sinapse neural, né, do cérebro. Por exemplo, para tu mexer o braço, o cérebro manda o comando através da medula, bem grosseiramente falando, tá? Tem outros caminhos que ele passa, mas não cabe aqui falar. Então, a medula é o principal canal entre o cérebro e os membros para se locomover. E esse paciente, ele teve 95% da medula dele comprimida. Ele veio para Caxias, fez a cirurgia, o médico corrigiu ali a fratura, mas o médico disse, olha, tu tem apenas 2% de chance de voltar a mexer o corpo, tu vai mexer só a cabeça. Tu tá tetraplégico. O que é tetraplégico? É quando não mexe nada do pescoço para baixo. Ele não controlava xixi, ele não controlava cocô, nenhum dos esfíncteres, nada. Mas nada. E aí essa pessoa chegou até mim, né, eu pedindo como é que era e tal, fui lá avaliar ela. E quando eu cheguei lá, eu olhei aquela cena assim, cara, parecia uma cena de terror, assim, sabe? A casa escura, os familiares ao redor, o cara chorando, me ajuda, eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar assim, me ajuda, e chorar. E aí ali eu dizia assim, né, pra mim mesmo, assim, pai, o que eu falo pra essa família, pai? Né? Eu falo do natural, o natural eles já têm, o médico já disse o natural, né? Eu olhei os exames, pegava a perna, daqui teu braço, eu pegava o braço dele e fazia assim, solta bem. Eu soltava, pum, né? Tipo assim, ó, eu segurava aqui, né? Quando soltava... Dava esse estouro. Na cama. Porque era bem assim mesmo, o peso do membro, né? E aí eu, e agora? Daí veio aquela nota dentro de mim, e aí Deus disse, fala pra eles que se eles tiverem fé, tudo pode acontecer. Aí eu perguntei para vocês, têm fé? A gente tem fé. Vocês acreditam em Cristo? A gente acredita. Tá, então vamos fazer assim, ó, vamos trabalhar e vamos deixar Deus fazer. Não vamos botar tempo. Pode demorar um dia, um mês, um ano, 10 anos. Eu não sou Deus. Eu não posso dizer aqui quanto tempo vai demorar. Mas eu sei que Ele pode, Ele vai fazer. Vocês creem? Cremos. Então não vamos botar tempo, não vamos. Comecei a trabalhar com esse paciente. Só que sempre que eu trabalhava com ele, cara, eu falava de Deus. Eu falava do amor de Deus. Eu falava que Jesus não queria ele naquela posição. Eu falava a respeito dos benefícios da cruz. Eu falava que Deus fez ele, né, curado. Daí ele perguntou, mas se Deus existe, por que ele deixou acontecer isso comigo? Aí eu expliquei para ele que aquilo ali foi um acidente, que é algo que pode acontecer com qualquer um, que ninguém tá livre, que ele simplesmente desmaiou e caiu, que Deus não tinha culpa daquilo, mas que Deus ia mostrar a bondade e o amor dele, porque ele ia sair daquela cama. Cara, e aquilo ali foi enchendo ele, e foi enchendo a família. E um belo dia eu cheguei para tratar ele, e eu disse assim, seu Flávio, levanta a perna. E aí, claro, ele não, né? Eu falava, ele mandava, enfim, né? E aí não acontecia. E teve um dia que eu falei, Flávio, levanta a perna. E aí quando ele foi levantar a perna, o dedo dele fez assim, ó, dos pés. Aí Deus disse, começou. E foi indo, cara, dia após dia. Olha, eu me arrepio inteiro, cara. Eu também. E não dê bola se eu chorar, porque foi aí. Até eu tô com vontade de chorar, cara. E aí foi. E até o relato dele tá no YouTube. Eu não me lembro direito como é que tá, mas tá lá, porque eu fiz um trabalho com o Johnny, né? Que é um pastor da igreja,
o ministro da igreja de marketing do meu trabalho, e a gente pediu, né, para ver se podia, até porque esse caso manifesta, né, propagandeia o meu trabalho, mas principalmente propagandeia Deus, né? o reino de Deus na terra. E aí, e aí comecei, aí ele começou, sabe, cara, se mexer uns pouquinhos e tal, mas sempre deitado. E aí um dia, cara, eu cheguei para tratar ele lá, fazer fisioterapia nele. E aí nós estávamos fazendo um exercício que é de ponte, né? Que é quando o paciente está deitado, dobra as pernas, levanta o bumbum. E aí ele levantou o bumbum 1, 2, 3, na 5ª vez, Deus disse assim para mim, o Espírito Santo falou no meu coração assim, bota ele sentado que hoje ele vai ficar de pé. Daí na hora, assim, tu vem, né, aquela mistura, né, do natural com o espiritual. E um dia até o pastor Filho me perguntou, né, Diagão, como é que é, né, tu ter isso que Deus te concedeu e Deus te mandar fazer algo, mas que dentro da tua profissão tu sabe que pela parte humana, pelo racional, aquilo não vai acontecer, mas Deus te diz que vai. Como é que tu lida com isso? Foi a primeira experiência que eu tive. Então ali Deus disse assim, bota ele sentado que ele vai ficar de pé. Deus disse assim, mas pai, o médico disse que não vai. Daí Deus é muito amoroso, né? O Espírito Santo é demais, cara. Mas daí a pergunta que veio a mim foi assim, tu vai ficar com o que um homem que é limitado diz, ou tu vai ficar com o que eu tô te falando, que eu criei todas as coisas? E aí eu disse, não, eu vou ficar com o Senhor dele. E aí Deus disse, né, então coloque em ação aquilo que eu te dei. E daí eu disse assim, Flávio, hoje nós vamos ficar de pé. A mulher dele, né, eles são gringos, né? Não faz isso, ele vai cair, Diego, não faz isso. Disse, não, calma que vai dar tudo certo. Tu crê ou não crê? Crê. Então hoje tu vai ver teu marido de pé. Cara, eu botei aquele homem sentado, mano. Quando eu disse assim pra ele, Flávio, fica de pé agora. Ele me deu, eu dei as mãos pra ele, cara, e ele foi vindo. E foi muito louco, porque as articulações dele foi firmando no chão, assim, e tu via que era Deus puro, velho, sabe? E ele disse assim pra mim, Diego, eu tô tremendo. Eu disse, fica tranquilo que tá tudo certo. E aí ele foi ficando e ele ficou de pé, mano. Aquele dia eu chorei. Ele chorou. A mulher chorou. E a filha chorou. Eu tô chorando. Porque, cara, foi a manifestação do céu na terra naquele dia. E ali naquele dia eu entendi, velho, que ia muito além da fisioterapia. Que era o propósito da minha vida, né? Até que Deus, né, É como um dia eu já falei para muitas pessoas quando me perguntam, né, que até quando tu vai levar isso, mano? Né? Eu disse assim, cara, eu vou levar isso até que eu morrer. Tá, mas e se um dia Deus te tirar, né, da profissão secular e te trazer só pro ministério? Eu disse, cara, ainda assim, eu vou fazer o que eu faço. E o grande sonho da minha vida, mano. Eu nunca falei isso abertamente, assim, para muitas pessoas ouvirem. Mas o sonho da minha vida é poder fazer o que eu faço sem precisar cobrar. Tu entende? Porque hoje existe uma confusão dentro de mim. Porque ao mesmo tempo que eu vou levar um evangelho e uma cura que é gratuita, eu levo através do meu trabalho, que é da onde eu tiro o meu sustento da minha família, tu entende? Então eu sei que Deus vai conceder isso a mim e a minha família. De eu ter da onde tirar recurso financeiro para sobreviver. Para poder ter a vida que eu tenho hoje, com o mesmo conforto que eu tenho hoje. E poder fazer o que eu faço sem cobrar. Tu entende? E eu já faço isso, né? A cada 4, 5 pacientes que eu tenho, o sexto eu não cobro, né? Ou eu vejo a necessidade da família, eu não cobro. Eu atendo voluntariamente, porque Deus precisa ser manifestado, né? Então eu creio num dia onde isso vai ser integral, porque eu sei que vai ter o momento, né? Que a palavra diz que existe um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Então eu sei que vai ter um tempo que eu não vou mais conseguir trabalhar integralmente no que eu faço, porque eu vou estar no ministério, né, fazendo aquilo que Deus me concedeu a fazer. Obrigado, mano. Fazendo aquilo que Deus me concedeu a fazer dentro do ministério. Mas eu nunca quero deixar de fazer isso, velho. Porque é muito gratificante poder manifestar Deus aonde as pessoas não creem que Ele existe, sabe? E aí foi um caso, velho. E aí começou. Dia após dia. Como é que ele tá hoje? Caminhando, andando de bicicleta, morando na praia, irmão. Tá louco? Andando. É só olhar o vídeo. Procurem, cara, eu vou ter que achar isso no YouTube. E aí eu vou mandar pra ti. E aí quando tu postar... A gente coloca o link embaixo. Coloca o link embaixo para as pessoas verem o testemunho dele, mano. E a mulher dele falando. É muito lindo, cara. Porque olha só, eles se aposentaram e eles estavam construindo a casa na praia. E ele se acidentou no final de semana que estava finalizando a obra, alguma coisa assim perto, não me lembro agora, que faz 4 anos já isso mais. E aí eles estavam ali finalizando, eles estavam se programando para se mudar para morar na praia. Sim. Os dois aposentados.
E aí, bem nesse meio, aí aconteceu isso. E aí isso atrasou 1 ano. E eu dizia, tu vai morar na praia, Flávio? Cara, 1 ano e 3 meses depois, ele ficou, né, totalmente reabilitado. E hoje ele mora na praia. E ele disse assim, o meu sonho é andar de bicicleta. E ele tá andando de bicicleta. Ou seja, o mais louco de tudo, né? O mais louco não, a gente sabia que isso ia acontecer, né? Ele e ela entregaram a vida para Cristo. Em meio a um atendimento, né? Teve um dia, cara, que ele fez tanto esforço para ficar em pé, que ele acabou fazendo 2, né, ali, né? Ele disse assim, Diego, e agora esse cheiro desse cara? O que importa é o que Deus tá fazendo, meu irmão. O cheiro tu deixa pra lá, que é natural, todo mundo faz. Vamos seguir, vamos seguir. Mulher, ele trocou ele ali rapidinho, não podemos perder a oportunidade, né, mano? E a unção tava muito forte ali, e aí começamos, ele foi, cara, ficou de pé, aí começou a caminhar, aí começou a... E aí eu dizia pra ele, cara, quando tu pensar em fazer alguma coisa, diz pra Deus, eu vou fazer, porque a tua palavra diz que eu vou fazer. E ele ia e fazia. Ele disse, hoje eu vou cortar lenha, Diego. E eu dizia assim, eu não posso limitar ele. Vai, corta a lenha. E ele pegava o machado, botava o toque e dava ali. E assim foi indo, cara, até que ele ficou 100%. A famosa cura progressiva, né? Não instantânea, mas progressiva. Foi assim que eu descobri. Cara, e assim... que conselho você dá para as pessoas, né? Entender isso, né? E viver isso. Porque... Cara, eu garanto que a pessoa que está escutando isso agora, o coração dela se encheu de fé, né? E às vezes a gente fica com uma mentalidade que, cara, isso é só para alguns, isso é só para pastor, para não sei o quê. Mas isso não é para todos, né? E isso acontece com todos. Todos aqueles que creem farão coisas maiores do que o Filho de Jesus falou. Exatamente. Né? Que conselho que tu dá, assim, pra pessoa que tá... Cara, tu tá no teu serviço, né? Aproveitando, já que tu falou, eu, como você disse, sou barbeiro. Chegou um cliente lá pra cortar, né, o cabelo e tal, e ele se queixou pra mim que ele tava com problema no joelho. Ele gosta de fazer aquelas caminhadas, como é que é? Rafting. Eu acho que é que só caminha por... Eu não lembro como é que é o nome. Tu faz caminhadas longas, assim, né? E tal. E ele se queixou pra mim do joelho dele. Ele disse, cara, eu tô com um problema no meu joelho, né? E me dói, eu vou ter que ir no médico pra ver isso aí, porque é um problema... Eu já fiz um exame, é um problema sério. Daí eu disse pra ele assim... eu falo de Jesus pra ele, conversa, né? Ele sabe que eu sou pastor, sou crente e tal. E eu disse, eu posso orar depois que eu cortar o cabelo? Posso orar? Por ti, pelo joelho? Daí ele disse, claro, pode orar. Aí tá. Aí cortei o cabelo dele no final. Fui lá, vamos orar então, vai ser bem simples. Coloquei a mão, né, no joelho dele, declarei a cura sobre ele e tá. E ele, obrigado e tal. Beleza. No outro dia ele me manda mensagem, ele disse, o que tu fez? Que o meu joelho não tava doendo. O que aconteceu? Não tem mais. Tá com... que houve? Mais. Não dói mais nada. Disse, cara, não fui eu que fiz. Jesus fez. É o liberado do amor dele, né? Por ti. Mas o que tu aconselha, né? Que conselho tu dá para as pessoas, assim, começar a viver isso? Porque assim Jesus se movia. Assim os discípulos se moveram. Né? Que conselho você dá? Então, olha só, cara. Que conselho eu dou? Cara, na verdade, as pessoas elas precisam entender, velho, que elas não são obra do acaso, sabe? Ei, tá forte isso aqui. Cara, se as pessoas soubessem da onde Deus me tirou e do que Ele faz hoje, velho, elas nunca mais iam dizer que elas não são capazes. E eu não tô falando isso aqui pra me fazer de coitado ou isso ou aquilo outro, sabe? Eu falo isso porque é real, cara. As pessoas elas precisam entender. Você que tá em casa nos assistindo, vocês precisam entender. Vocês não são obras do acaso. A palavra diz que Deus ele nos conhecia quando ainda éramos uma substância informe. Quando Ele nos tecia, ali já tinha um plano, ali já tinha um propósito. Deus, ele não faz o Diego e diz assim, vai. Não, ele cria o propósito, depois ele faz o Diego, o João, a Maria. As pessoas precisam entender que vai além de nós.
E o amor de Cristo, ele precisa estar dentro da gente a tal ponto da gente derramar isso para as pessoas. Então, o meu conselho é: perca a sua reputação. Deixa para lá o que as pessoas vão falar de você. Jesus foi chamado de muitas coisas. Ele foi chamado, inclusive, né, de um demônio, porque os fariseus, né, falavam, ele só faz isso, né, por causa de Beelzebu. Então ele foi chamado de demônio, ele era filho. E a gente não pode esquecer que ele nos fez filho através da cruz. Então só tem uma forma, gente, de Deus se manifestar nessa terra: é através de nós. Deus não é nosso pombo-correio. Não é a gente que ora e pede para ele fazer, ele vai e faz. Não, é o contrário. Ele manda a gente fazer e a gente vai e faz. Então o meu conselho para as pessoas é elas entenderem que dentro do que elas fazem, independente se é na área da saúde, se é nas vendas, se é na metalúrgica, se é soldando, se é no comércio, se é num hospital, independente de onde ela estiver, ela tem o DNA divino. E ela precisa entender e compreender que o ID é para todos. O ID não é só para o pastor, não é só para o mestre, não é só para o apóstolo, não é só para o profeta. O ID é para todos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, né? Então, entre tantos outros, né? É isso. As pessoas precisam entender que Deus deseja se mover, e Ele só vai se mover através de nós. Quando a compreensão disso chegar no coração das pessoas, tudo vai ser mudado, né? Na parada do ônibus, na rua, cara, eu vejo uma pessoa enferma na rua, assim, o meu coração pulsa, independente dela ser minha paciente ou não, sabe? E eu creio que vai chegar um tempo, cara, onde isso vai ser real. Os filhos de Deus vão entender, né, o porquê eles foram criados, e a gente vai estar caminhando na rua e Deus vai falar, abraça aquela pessoa. Ele já fala. O que acontece é que as pessoas não obedecem por vergonha ou por, o que vão pensar timidez, de mim, vão me chamar de louco. Cara, esquece a tua reputação. O meu conselho é: esquece a tua reputação. Esquece a tua reputação. Se no teu trabalho tu tem liberdade, se no teu trabalho tu pode, faz. Se no teu trabalho há uma necessidade, fala de Jesus. Se você percebe que teu colega de trabalho tu tá umbrando contigo ali o dia inteiro, tu percebe que ele precisa, fala do amor de Cristo para ele. Fala, muda a eternidade dessa pessoa. O dia que as pessoas entenderem, cara, que é muito além do hoje, que é uma questão de mudar a eternidade de uma pessoa, isso tudo muda. Porque pro incrédulo, aquele que se diz ateu, aquele que diz que não acontece, Deus, ele faz o milagre. Para ele acreditar. Mas existem as pessoas hoje, elas estão sedentas, que elas nem precisam mais do milagre. Elas só querem ouvir falar de algo bom, e não tem algo melhor do que falar de Cristo, né? Então as pessoas, elas precisam entender isso. Elas precisam tirar o foco do púlpito. Elas precisam tirar o foco do microfone. Isso. Elas precisam, não estou dizendo que isso não é bom, gente, é bom, é bênção, mas lá fora precisa de muito mais trabalhadores do que dentro, né? Dentro também precisa. Um dia eu falei com um pastor e ele disse assim para mim: Diegão, é muito mais fácil, pastor Marquinhos, é muito mais fácil ministrar para quem está dentro da igreja do que quem está fora. Ele até falou isso num culto depois. Ele disse: não tem como, pastor, olha aquela multidão de gente ali sentada e tô olhando todas aquelas cabecinhas ali te ouvindo. Né? Daí ele disse assim: não, mas ali elas já estão prontas para me ouvir. Lá fora é mais difícil. E talvez é por isso que as pessoas se amedrontam um pouco. Sabe que eu sempre olhei pro microfone, pro púlpito, pensando assim: Deus, quando é que tu vai me dar essa oportunidade de manifestar tudo aquilo que tu tá me enchendo para as pessoas, né? E eu ficava com aquilo. Quando? Aí até um dia, em meio a uma oração, e a um tempo que eu tava com ele, ele disse assim para mim: tu não precisa daquilo ali para manifestar. Vai chegar o tempo que eu vou te colocar ali, mas ainda não é o tempo de tu tá ali. O tempo é de tu tá fazendo o que tu tá fazendo hoje. Ali tu prepara as pessoas para quando chegarem lá dentro da igreja, o trabalho ser finalizado. Finalizado não, né? Ser continuado. Sim.
Então é isso, as pessoas precisam entender que vai muito além das 4 paredes. As 4 paredes é bênção, tem que estar, tem que vir, tem que fazer, tem que trazer, tem que servir dentro do ministério. É importante, porque é servindo que os dons são aperfeiçoados. Isso. Você nunca vai saber qual é o seu dom se você não servir. Você nunca vai saber o que Deus te chamou para fazer se você não se colocar à disposição da tua igreja local para servir ao ministério, para servir a visão, para ombrear com o teu pastor a visão que ele tem, para fazer aquilo que é necessário dentro do corpo de Cristo. É só assim que você vai se desenvolver. Daqui a pouco você está servindo na diaconia. Mas não é aqui, beleza. Vai para o outro, vai chegar o ponto que você vai descobrir. E ali você vai ser lapidado, que nem um diamante. E todos nós somos assim. Passamos por um processo de lapidação. Mas o conselho base é esse. Perca a sua reputação. Se Deus mandou orar, ore. Se Deus mandou falar, fale. Se Deus mandou abraçar, abrace. Jesus não se importou. Ele foi nu para a cruz. Aquele paninho que a gente vê nos filmes não existiu. Ele foi nu. Como ele chegou ao mundo, ele foi à cruz. Nu. A maior vergonha que um homem podia passar, ele passou na cruz. Por amor a nós. E esse amor precisa ser manifestado. Perca a sua reputação. Se necessário, fique nu. Não fisicamente falando, sim, né? Mas se desfaça dessa roupa que você veste e mostre para o mundo o Deus que você criou, o Deus que você serve, e manifeste Ele a tempo e fora de tempo, aonde você estiver, porque aonde você chegar, você é luz. Aonde você chegar, você muda o ambiente. Aonde você chegar, você muda a atmosfera. Aonde você chegar, Deus chega. O céu chega. Você precisa entender isso. E o conselho é esse, mano. Foi o que me fez entender a partir desse fato que eu comentei aí, né? Do seu Flávio. Muito bom, muito bom. Acrescentando junto já, aproveitando isso, né? O ser guiado pelo Espírito. É top. Tem até um livro, né? Como ser dirigido pelo Espírito de Deus, né? Do Kenneth Hagin, que ele vai trazer essa base de você entender o momento. Como você acabou de relatar o ser guiado, o Espírito Santo falou dentro do teu espírito. Não, mas é como aquela, né? Você vai acreditar no homem ou vai acreditar naquilo que eu estou falando? E isso gera em nós, né? E é pela palavra de Deus, né? E interessante que ontem nós estávamos fazendo um outro podcast e a gente comentou no podcast, né? Dessa cultura do testemunho. Como é importante. Se a gente olhar para a Bíblia, né? Vamos usar essa questão friamente. No Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai ver testemunhos de vida. Principalmente, né, nos evangelhos ali. Você vê ensinamentos de Jesus, mas você vê muito testemunhos. Aquilo gerava fé nas pessoas. Né? No Velho Testamento, tantas coisas que Deus fazia para a nação de Israel gerava fé nas pessoas. Então, a Bíblia é um livro também de testemunhos que faz com que a fé cresça no nosso coração. Né? E para isso, esse fato de você estar contando, que você relatou, e eu vou pedir para que você conte mais um, né? Ou mais, sei lá, um que também te chamou muita atenção, que te marcou muito, porque isso gera fé no coração das pessoas. E a gente percebe que o quão Deus é real. Ele não precisa se manifestar em um culto que inicia às 7 e acaba às 9, ou então um culto que inicia às 10 e acaba às 12, às 8 e acaba às 9h30. Não, ele quer se manifestar com aquele coração que está disposto a receber e obedecer aquilo que ele está falando. Em qualquer dia, em qualquer horário, em qualquer momento. É isso aí. Né? E se tu puder relatar, né, algum que marcou assim, também a tua vida, um outro testemunho. Assim, mano, olha só. Tem vários, sabe? Nós ficaríamos aqui o dia inteiro. Se eu te falasse tudo que Deus já fez através da minha profissão, ou, enfim, sim, sendo aonde for, né? Nessa missão de propagar o reino, né? De se mover por amor. Eu acho que a grande chave de tudo é a compaixão, mano. A partir do momento que tu se coloca no lugar do outro e tu passa a entender o que ele está passando, você não consegue se conformar em não fazer nada. Né? Mas agora, quando tu olha para aquela pessoa de forma alheia, ela está assim porque ela merece, ela está plantando, ela está colhendo o que ela plantou. Cara, isso não cabe a um crente, não cabe a um cristão, um filho de Deus, né? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Eu vou dar 2 testemunhos. Tu sabe, mano, que eu entendia depois dessa cura que todo paciente que eu chegasse, Deus ia curar. Totalmente como ele. Mas
com a minha prática do dia a dia, sempre manifestando onde as pessoas querem receber, porque onde elas não querem, eu não forço, né? Porque a palavra mesmo diz que não é por força nem por violência. Isso aí. Mas normalmente todos aceitam. E tem uma senhora, cara, que eu atendo lá no bairro dos Viu-Rios, que, cara, pensa numa mulher braba, velho. Braba, assim, ó. Braba, assim, de ninguém querer ficar perto dela, sabe? E a própria filha me disse assim, não sei quanto tempo tu vai aguentar. Cara, de várias vezes ela me destratar, assim, sabe? E eu começar a falar de Deus pra ela, mano. E aí dizia assim pra ela, vó, vamos orar. Mas eu não gosto desses evangélicos. Não, peraí, ó. Tô falando de Deus, não é evangélico, não é católico, é Deus. Deus é Deus. Vamos orar. Cara, e ali eu comecei a orar. Sempre guiado pelo Espírito, né? E orando, e vai. Cara, e ela foi assim, ó, espiritualmente evoluindo, crescendo. Aquela raiva começou a passar. Aquilo tudo começou a sair. E ela é uma senhora, cara, que ela trabalhou muito durante a vida. E ela tem artrose por todo o corpo, cara. Quando ela se mexe, velho, é um... Cara, chega a dar uma aflição, assim, sabe? E teve um dia que eu fui atender ela, cara, que ela tava virada do avesso, assim, ó, braba. E eu entrei no quarto, ela já começou a me destratar, né, meu? E aí, eu quieto, tentando. Daí teve uma hora que ela falou um negócio, assim, cara, que me veio uma raiva, velho. Mas veio uma ira, assim, né? Mas a Bíblia diz, irai-vos, mas não pecai. Isso aí. Eu me irei, assim, eu fui pra falar pra ela, e aí eu segurei aquilo. E quando passou aquele sentimento, Deus, cara, fez eu sentir tudo que ela tava sentindo. A nível espiritual. E as dores físicas dela. Eu senti as dores físicas e espirituais dela. Cara, eu comecei a chorar de um jeito, mano. Que eu olhei pra ela e disse assim, vó... Eu vou chorar de novo. Eu disse assim, vó, eu sei o que a senhora tá passando. Tu não sabe, tu não sente. Eu tô sentindo, vó. E eu vou te ser bem sincero, eu não queria estar no teu lugar. Mas deixa eu te falar algo, vó. Eu sirvo a um Deus que Ele pode mudar isso tudo. E Ele quer mudar. Só que a senhora tem que querer. E nisso ela foi se acalmando. E ali eu pedi, né, se ela já queria entregar a vida para Jesus, né? Como assim entregar a vida para Jesus? Disse assim, ó, vó, é assim, tal. Fui falando, explicando. E aí ela fez a oração de entrega. Cara, e desse dia em diante, mano, ela continua com artrose. Porém, as dores estão 98% menores. Ela não caminha mais, só cadeira de roda, mas ela não tem mais dor. Mas o principal que tinha que ser movido ali, velho, era o espiritual dela. Ela tinha muito rancor, muita raiva de tudo, de qualquer coisa. Cara, isso saiu de uma tal forma que hoje eu chego lá, tenho uma vozinha doce e meiga. Sabe? Então não é somente a cura física total que Deus, Ele quer proporcionar, mas aí existem barreiras de acordo com a fé da pessoa, né? Existem outras coisas mais que é entre Deus e a pessoa, porque isso eu me questionava também, pai, eu orei, eu declarei, por que não está adiantando? Tu me concedeu esse dom, né? Essa unção, por que não está acontecendo? Aí um dia Deus me falaste, tu já me falou isso também, né? Que não é, muitas vezes é entre a pessoa e Deus. Não cabe a nós, né? Nosso papel é ir lá e orar. Se Deus dá uma nota que a pessoa tem para receber a cura, tem que perdoar, isso, aquilo, aquele outro. Mas o que eu percebi, cara? Que quando eu fiz aquela oração, eu comecei a dizer para ela, vó, perdoa todo mundo que tem para perdoar. E ela começou a falar, velho. Que lindo, ela cara. mudou assim, meu irmão, de uma forma extraordinária, sabe? Então ali se manifestou. A própria filha dela diz, Diego, eu não sei, cara. Ela diz assim, Diego, eu acho que essa tua fisioterapia aí não tá com nada, Diego. O negócio é a oração, o negócio é tu falar de Deus pra minha mãe, Diego. Daí depois ela diz, não, eu tô brincando, os dois juntos e tal. Mas, cara, pensa, velho, a filha dela viveu a vida inteira, uma senhora racista até a última, mano. Racista, assim, de não poder ver preto na frente dela. E aí chega lá, eu não sou preto, mas sou pardo, desse tamanho todo, careca, barbudo, todo tatuado. Pensa, cara, a resistência. Mas o amor de Deus, velho, ele transbordou de um jeito, mano, que através de tudo aquilo que ela era contra, Deus entrou na vida dela, entende? Mas porque o amor prevaleceu, né? O amor de Cristo já foi derramado em nossos corações. A gente precisa derramar esse amor adiante, né? É isso que o mundo precisa, né, mano? Esse é um testemunho. E o outro testemunho que é muito forte pra mim, cara, foi quando Deus curou uma sequela de câncer no cérebro, velho. Eu comecei a atender uma pessoa, né? Ela tirou 40% do cérebro.
dela fora. E não sei se chegou a 40, mas acho que sim, foi um bom pedaço. E ela ficou assim, mano, um lado do corpo não mexia nada. E aí cheguei lá, comecei a fazer fisioterapia, orando e tal, falando, e a pessoa era espírita, mano, um bandista. Espírita não, ela era um bandista, essa pessoa. De guia e coisa arada. E aí cheguei lá, comecei a falar de Deus e resistente e tal, e foi aos pouquinhos, através, né, não falava mais, só a minha vida, né, falava, ia e foi. Daí essa pessoa começou a se mexer aos pouquinhos, o que já era muito pro estado dela, né, naturalmente falando. E aí chegou um dia, cara, que eu não ia dar pra me atender essa pessoa. E aí os pacientes, não ia dar porque eu tava no consultório. E aí os pacientes do consultório começaram a desmarcar, cara. Daí eu disse assim, pai, tu disse que vai me suprir, aí os pacientes desmarcando, senhor. Como é que é isso aí? E aí Deus disse pra mim assim, não é pra tu ficar aqui. Vai lá que hoje eu vou operar um milagre na vida dela. Daí me desbanquei, né, cara? Cheguei lá e, aquela aflição e... Cara, foi a primeira vez que eu vi aquela pessoa cheia de fé. E aí tava ali fazendo a fisioterapia e tal, e aí eu perguntei pra essa pessoa assim, tu crê que Jesus te curou? Tu crê que ele pode te curar? Creio. Daí eu disse assim pra ela, então levanta e anda aí. Cara, ela levantou, mano. E ela levantou toda errada, sabe? E aí, conforme ela foi caminhando, os passos foram firmando. Foram firmando. E ela começou, tô caminhando. E foi. E caminhou, mano. E ficou um tempão bem, mano. E aí eu comecei a explicar pra ela que a unção de cura tava ali, que poderia vir sintomas, que poderia acontecer, né? De o inimigo tentar tirar aquilo dela, que ela não podia deixar, que não podia acontecer, que ela tinha que ficar com aquela fé, que o que aconteceu foi sobrenatural, que foi Deus que operou, que eu fui só o canal e tudo mais. E aí foi, mano, ela ficou um tempo bem. Aí teve algumas circunstâncias familiares, emocionais, cara, que começou a deprimir ela. E conforme ela foi deprimindo, mano, ela começou a parar de mexer de novo. Aí o que acontece? O que eu entendi? Porque daí eu comecei a me questionar, foi onde eu mais me questionei. Eu disse, pai, eu vi. E não fui só eu que vi, ela andou. Por que ela tá assim de novo? Aí foi aí que eu entendi essa questão, que muitas vezes é Deus e a pessoa. O que aconteceu? Essa circunstância emocional do que aconteceu na família, enfim, eu não sei direito o que era, mas essa circunstância emocional fez com que ela fosse esmurecendo, cara, e perdendo a vontade de viver. E aí ela se entregou para a doença, porque até então essa pessoa estava lutando. E dali em diante ela se entregou para a doença. Né? Para a doença não, ela se entregou porque ela foi curada. Sim. Ela se entregou para a circunstância. Isso. E aí ela foi esmurecendo, voltou para a cadeira de roda, depois de 15 dias morreu. Mas a cura aconteceu. Só que a circunstância do que estava acontecendo ali foi esmurecendo, que ela foi se entristecendo ao tal ponto. Ela entrou numa depressão tão profunda, velho, que ela não perdeu o ânimo de viver, entendeu? Diferente do Flávio, do cadeirante, que muitas vezes, quando eu não estava lá, ele tentava mexer e não mexia. Aí ele me ligava. Diego, eu tô tentando mexer e não mexia. Flávio, fica em fé, vai tentando, vai dar. Não duvida do que Deus fez. O médico disse que não ia dar e deu e tal, né? E foi. E aquilo foi enchendo ele. Só que ele tinha um ambiente favorável, né? E essa outra pessoa não tinha um ambiente favorável. Então contou o quê? O ânimo que ele teve, a luta que ele teve e ela não teve. Então aí foi a grande questão do porquê ela não conservou a cura e do porquê ele conservou, né? A importância de viver uma vida de fé. Cara, Kenneth Hagin fala num dos seus livros sobre cura, se eu não me engano, é Cristo aquele que cura. Não. Esse é o Kenyon. Então não é. Peraí. É a unção da... É um livro de capa verde, grosso. A unção da cura. Eu acho que é. Capa verde, do Kenneth Hagin. Ele fala, e tem um outro também, que é Executando os Fundamentos da Cura, que ele fala, né, que ele orou por um irmão, e esse irmão foi curado instantaneamente. E com o passar do tempo, né, as circunstâncias fizeram com que ele fosse desacreditando daquilo e mais sintomas que Satanás ia jogando para dentro dele. E ele foi aceitando aquilo, ele enfermou de novo e ele perdeu a cura. Aí Kenneth Hagin relata que ele foi visitar, né, esse irmão na casa dele e esse irmão questionou, tá, mas Deus me curou, como é que é e tal, eu tô aqui. Aí Kenneth Hagin ele diz isso, a unção da cura, ela tá no teu corpo. Deus já te curou. Só que por fé você não pode deixar as circunstâncias e os sintomas ditarem aquilo
que Deus já fez e aquilo que você quer. Então você fala aquilo que você quer que aconteça. Declare isso em fé, usando o nome de Jesus, que isso vai... E aí o cara começou a fazer isso, daí ele disse que a cura, mano, a cura ela é como um fogo, né? Uma vez que tu acendeu o fogo com a lenha, ele tá ali. Se tu deixar a lenha queimar, vai ficar só a brasa. Se tu deixar a brasa apagar, vai ficar a cinza, vai morrer. A cura é a mesma coisa. A unção da cura, ela permeou teu corpo. Ela entrou no teu corpo através de uma imposição de mãos, através da palavra liberada, enfim. De várias formas. O fogo da unção tá ali. Agora é nossa responsabilidade manter isso aceso. Através de uma vida de fé e declarando essa palavra, né? E falando, e colocando lenha, e mantendo aceso. É interessante você aceso. falar isso, porque uma das aulas do Rema, né, era a oração que prevalece, né? E o pastor Rafa, né, o Rafael Vargas, lá de Bento, né? Ele estava ministrando e eu me lembro que ele contou um relato que ele disse, olha, Deus tem usado a minha vida para curar pessoas que têm problemas respiratórios ou alérgicos, né? E às vezes eu dou um abraço, né? E a pessoa é curada. Não é eu que faço, mas isso tem acontecido. Então, eu percebo que Deus quer fazer isso hoje. E se você quiser, no final aqui da aula, eu posso orar por ti e eu te dar um abraço. Beleza. E eu tinha asma, né? E eu me lembro que eu escutei aquilo, né? E acho que foi a terceira aula, a terceira matéria que a gente tava, né? Terceira ou quarta. E ainda tava crescendo, né? Em fé e tal. E eu me lembro muito claro, assim, que eu disse assim, não, isso é viagem. Não, isso aí tá contando, não tem nada. Não. Aí daí a minha esposa, né? A Gisa, disse assim, amor, vai lá, você vai ser curado. E aí eu disse, eu na hora que ela disse, tá, eu vou ir. Daí eu fui caminhando, assim. Eu fui caminhando, eu estava chegando, tinha uns irmãos já começaram a fazer uma fila, e eu não vou. E virei as costas, e eu me lembro nitidamente, o Espírito Santo falando comigo assim, tu vai dormir mais uma vez com as rãs? Mais uma noite com as rãs? E para quem não entendeu, tem né, ali em Êxodo, vai contar a história, né, das pragas do Egito. E aí, quando chega Moisés para Faraó, né, que uma das pragas era as rãs, chega para ele, você quer que eu ore agora para que as rãs vão embora? Ele diz, não, vem amanhã e ora amanhã. Então quer dizer que ele dormiu mais uma noite com aquelas rãs. E aí o Espírito Santo me falou isso. E eu teimei e fui para casa. E naquela noite eu passei mal da asma. Fiquei com falta de ar e tal. E isso era, eu não lembro se era uma segunda ou se era uma terça. Eu disse, não, a quarta-feira eu vou dar um abraço naquele homem e tal. Aí cheguei, né? Chegou a quarta-feira. Antes de começar a aula, ele estava por lá e disse, me dê um abraço. Eu vou ser curado agora. Tenho asma e tal. Ele me deu um abraço. Quando ele me abraçou, esquentou todo o meu corpo, né? E eu senti que eu fui curado naquela hora, né? E tal. Beleza. Não me deu mais nenhum sintoma, não tinha mais falta de ar e tal. Aí um dia eu bem assim, eu vou jogar uma bola, né, no inverno. E geralmente quando eu ia jogar bola no inverno, era um momento onde que eu faltava ar e ficava ruim, né? Fui jogar. Aí, quando eu comecei, eu tô falando isso porque justamente é o assunto que tu estava comentando antes. Quando eu fui jogar, começou a me vir sintomas de novo. Começou a querer faltar ar e tal. E eu, na hora, assim, não. Eu sou curado. Botou acabou. No fogo. Não tem. Eu sou curado. Não quero saber desse sintoma. Não. Não aceito esse sintoma. Eu sou curado. Você levou todas as minhas enfermidades. Não aceito esse sintoma. Cara, não deu 2 minutos, você foi. Você foi, é isso aí? Foi a primeira vez que eu joguei... Lenha no fogo. Né? Lenha no fogo e joguei futebol no inverno sem ter nada. Absolutamente nada. Não tomo mais nenhum remédio para isso. Né? E fui curado completamente. Às vezes você não chega no inverno e quer mas que sintoma é esse? Pode sair, sou curado. Acabou. Cara, é a mesma coisa que tirar com a mão. E olha que, né, o meu irmão, minha família, né, a Gisa, ela viu como era sério, entendeu? Ficava falta de ar que eu tinha que fazer nebulização. Fazer bombinha, era coisa séria mesmo, né? E mudou tudo, né? Então, tenha certeza, isso que você falou, né? É muito real, nós precisamos entender, manter a cura, crer nisso, crer na palavra, não nos sintomas.
né? E para a gente encerrar, né, assim, dar uma palavra final e também algumas dicas práticas, né, de tudo que a gente falou, englobando a parte natural, né, e a parte sobrenatural. Então, mano, antes disso eu me lembrei de um fato do Flávio ali, que ele... Aí ele, enfim, a gente passou pelo processo e ele já estava caminhando, né, de andador, ele foi no médico. E aí o médico falou para ele, nossa, né, tava com os residentes, né, os que já são formados médicos, mas estão em especialização. Aí o médico disse assim para ele, nossa, olha aí, ó, olha o que minhas mãos fizeram, não sei o que e tal, né, ele tá caminhando, um caos improvável, né, não sei o que, eu sou bom. Aí isso, o paciente me contando, né. Aí o paciente disse assim, doutor, me desculpa, mas o senhor falou que eu tinha 2% de chance de andar. O que me botou de pé não foi tua mão, o que me botou de pé foi Deus. Aí o médico levou um choque, assim, né? Como assim? Daí o paciente explicou, né? Aí o médico no meio que não quis entender, daí o paciente disse, não, mas tu não quer acreditar, não acredita, mas eu sou a testemunha viva do que Deus fez através da minha vida. Então, cara, englobando, né? Eu falei isso, mas englobando isso tudo que a gente conversou, cara, é necessário, mano. Enquanto eu tava falando, eu lembrei aquela vez que a gente foi na casa do irmão, que é daqui, que ele tinha sofrido um acidente. O Lucas? Não é o Lucas. Que ainda ele está na cadeira de roda. Mas, o Evair? Lembra que a gente foi e ele não estava conseguindo dormir. Nada. Ele não tinha, ele estava sem... E a gente orou aquele dia lá. E aconteceu. Ele conseguiu dormir e a melhora dele, assim, foi. E ele se formou agora no Rema. Cara, e olha só, antes de nós ir pra essa parte aí, se é que dá tempo, mas já que tu falou disso, o Lucas e o Evair, que são 2 irmãos nossos aqui, eles são 2 exemplos vivos, né? E dois testemunhos vivos do que Deus faz, velho. Porque os 2 tiveram uma lesão no cérebro, que a gente chama de lesão axonal grau 2. O que é? Tem o grau 1, grau 2 e grau 3. Eles tiveram o grau médio, no caso, mas que já é grave. O que é essa lesão axonal? Tu vai numa lâmpada, tu quer ligar essas lâmpadas aqui, né? De onde a gente tá. Tu vai na tomada. Quando tu dá o dedo na tomada, ela manda, né, o sinal de luz pelos fios para ligar a lâmpada. Assim é o axônio no cérebro. O cérebro manda o comando, o axônio ele leva esse impulso até chegar na medula, enfim, assim por diante. E é como se tu cortasse o fio no meio, tu acionou a tomada, mas é como se tu cortasse o fio no meio do caminho para o sinal da eletricidade não chegar até a lâmpada acender. Foi o que aconteceu com eles. Eles tiveram lesões no cérebro onde esses fios foram desconectados, foram rompidos. Ou seja, qual que era o prognóstico médico dos 2? Era ficar em estado vegetativo ou acordar e ficar bobalhão. O que é ficar bobalhão? Não lembrar de ninguém, ficar num estado assim, tipo, vivo, mas sem sentido, né? E eu lembro que nos 2 casos, mas principalmente no do Lucas, que o Evair eu comecei a acompanhar depois de um tempo, né? Mas o Lucas, desde o início, quando ele recebeu esse diagnóstico, a gente falou para Emily, assim, tanto eu quanto Samuel, né? O Nego, né? Que é o Ulisses, a Thaís, enfim, o pessoal que estava envolvido ali, o Leandro. A gente falou assim, não aceita o diagnóstico. Diz pra médica que tu respeita, que ela estudou para isso, mas que tu crê num Deus que é maior. E ela falou, a médica meio que deu uma risadinha, cara. E a gente se botou em oração. E oramos, e oramos, e oramos. E nós ia visitar ele na UTI, nós colocava a mão nele. E nós declarava a palavra com força, cara. Sobrenaturalmente. A gente tava isso aconteceu, acho que 20 dias antes da formatura do Rema. Ele ficou em coma, tal, pai. E aí a gente foi indo naquilo. E daí um dia nós tava aqui na igreja, né? Numa aula ali, ministrando a palavra, se eu não me engano. Ele ministrou a palavra dele num dia, no outro ele sofreu um acidente. E nós estava ainda no ministrando a palavra, e aí a Emily, né, sempre na correria, ela estava no primeiro ano do Rema, hospital e tal. Aí um dia eu saio do banheiro, a Emily que estava no hospital, estava na igreja. Eu disse assim, tá, mas e aí? Você deixou o Lucas lá? Daí ela disse assim, não, o Lucas acordou. Cara, quando ela falou Lucas acordou, irmão. Foi uma parada assim que não deu pra acreditar, sabe? E aí eu falei pro Samuel, o Samuel já falou pro outro e a gente entrou na sala gritando. E foi uma loucura porque foi a manifestação da glória de Deus, cara. Porque os diagnósticos eram todos contrários. E aí, cara, aquilo foi. E a gente começou, não, porque o Lucas vai ir pra formatura. Nem que seja de cadeira de roda, mas ele vai. E se passou ali 10 dias, cara. E ele só não foi pra formatura porque nós limitamos Deus. Nós limitamos. Porque, cara, ele veio numa ascendente, que a gente começou assim, não, cara, ele tá vivo.
Ele se forma ano que vem com a Emily. Vamos deixar ele se recuperar de boa. A gente limitou Deus ali. Porque se a gente tivesse continuado falando e declarando, ele ia. Cara, olha o que ele é hoje, cara. Não parece jogando bola, o homem tá jogando nada. Mas tá, entendeu? Tá indo lá correr. Cara, foi assim, ó. Quem viu, quem contemplou. Eu vi, eu fui lá, ia cortar o cabelo dele lá. Mano, várias vezes. Extraordinário. Assim, ó, como Deus foi fazendo, né, cara? Entre tantas outras, né, mano? Então, juntando todo do que a gente falou aqui, né, cara? Sempre salientando e lembrando, a honra e a glória nunca é nossa. Né? A honra e a glória é sempre dele. A gente só é canal dele. A gente está aqui hoje, né, falando sobre, né, isso que a gente está falando, sobre esse tema, dando os testemunhos, mas é como tu falou, o testemunho não é para trazer glória para nós, né? O testemunho é para testificar e colocar esperança no coração das pessoas de que Deus realmente faz as mesmas obras ou maiores que ele fez anteriormente. Ele é o mesmo hoje, ontem e hoje será eternamente. Para encerrar assim, o assunto, cara, juntando todo, o que eu tenho a falar é o seguinte, cara. Se coloca à disposição de Deus, né? O pessoal aí que está assistindo, se coloca à disposição de Deus e faz uma oração que eu faço todo dia. Pai, seja lá o que for que você quer fazer nesse tempo, nessa estação, eu não quero ser um coadjuvante. Eu quero estar no meio. Eu não quero assistir. Eu quero ser participante. Me usa da forma que tu quiser, mas não me deixa à parte do que tu quer fazer nesse último tempo que a gente está sobre a terra. Bom demais. Eu quero fazer parte desse grande e último avivamento. Eu quero fazer parte. Eu não quero só assistir. E se mover para isso. Se mover como? Lendo, orando, meditando, buscando e servindo. Independente do que for. Servindo, lendo, meditando e orando e aflorando os dons. Cuidando da saúde física. Estando com pessoas também. Estando com pessoas, claro, fundamental, bem lembrado. Estando com pessoas que te agregam, né? Que te agregam. Um dia eu fui mal compreendido, né? Quando eu citei, enfim, nem sei se vinha ao caso falar, mas se veio assim espontaneamente é que é para falar. Um dia eu falei, né, numa reunião de pessoas que as pessoas podem me chamar de puxa-saco, podem me chamar do que quiser, né? Mas que eu vou andar com os pastores, com os ministros, com os que estão acima de mim, né? Aí, tá, mas isso quer dizer então que tu não vai mais andar com os outros? Né? Eu disse, não é isso. É que eu quero mais. Eu não quero ficar onde eu tô. Eu só cheguei até aqui porque alguém se colocou à disposição de me discipular, de me treinar, de me acompanhar. Falando do ministério, né? Sim. Então eu quero mais, eu não quero só isso. E eu uma vez escutei uma frase que muitos falam que assim, tu quer ser águia? Ande com águia. Voe com águia. Não tem como tu querer ser águia e tu ficar com as galinhas. Não existe. Isso. Né? Então, tem tempo de estar com essas pessoas para tu se edificar, para tu aprender, para tu buscar, para tu poder, né, se aprimorar mais naquilo que Deus quer. Mas vai ter o tempo de tu estar com os demais irmãos também. Para quê? Para dispensar para eles aquilo que tu está recebendo. Essa é a escada. Cara, quando eu entrei no ministério há 7 anos atrás, tá com 9, 7 anos atrás, eu nunca imaginava que Deus ia fazer o que fez. Mas extraordinariamente, à medida que eu fui me aproximando das pessoas que estavam além de mim eu digo no sentido de conhecimento, no sentido de vivência com o Evangelho, no sentido de experiências com o Evangelho, à medida que eu fui me aproximando dessas pessoas, eu fui crescendo. E ao mesmo tempo que eu fui crescendo, as pessoas que começaram a andar comigo também foram crescendo. Ou seja, gente, se eu estiver sendo duro, me desculpe, mas só não cresce quem não quer. Só não cresce quem não quer. A pessoa que não tira tempo para orar, a pessoa que não tira tempo para ler a palavra, a pessoa que não tira tempo para ler um livro, porque diz que a vida é corrida. Cara, a vida é corrida para todo mundo. Para quem tem filho um pouco mais, para quem não tem um pouco menos, mas para todo mundo é corrido. Ou seja, a desculpa do aleijado é a muleta. A desculpa do enfermo é a cadeira de roda. Eu estou aqui porque... Agora tira a cadeira de roda, declara a palavra e faz ele andar, ele vai andar. Tu entende? Assim é a nossa vida espiritual. Você falando nisso,
você falou daquela passagem antes, né, do tanque, né? Interessante que Jesus pede. Ele vai lá, o que tu quer que eu te faça? E ele não responde na primeira vez. Ele diz assim, alguém me trouxe aqui, eu estou aqui nessa situação. Desculpa. Desculpa. Daí daqui a pouco, não, o que tu quer que eu te faça? Aí ele, tá, eu quero andar. Exatamente. Então, se eu entendo o que eu preciso fazer, o que eu quero, Jesus vai fazer. Assim como no cego Bartimeu, filho de Davi, tem compaixão de mim. Perguntou, pediu, os discípulos mandaram, ele disse, Jesus, manda ele, não. O que tu quer que eu te faça? Ele diz, né, restaura minha visão, então seja feita conforme a tua fé. Então, as pessoas, tem pessoas que não querem crescer e, consequentemente, elas dão desculpa pro crescimento. Ou elas acabam julgando aquela pessoa que quer crescer. Porque puxa saco. Porque tá sempre com o pastor Silva. Porque tá toda hora do lado do Josias. Porque tá toda hora do lado do Vanderlei. Porque não larga do pé do Josias. Porque não... Não, é Cara, associações. Ó, eu li um livro agora, bem interessante. E ele fala no livro assim, a respeito ele dá um exemplo. Quando você quer subir numa escada, você precisa subir alto, né? Se a escada é pequena, você não pede para ninguém, né, segurar a escada. Agora, se a escada é alta, você precisa de pessoas para segurar a tua escada. É claro. Então, quanto mais você vai crescer espiritualmente, que é o desejo de Deus, que a palavra diz que é para a gente crescer, né, amadurecer até varão perfeito, precisa de pessoas para segurar a nossa escada. É claro, para que a gente possa crescer e evoluir. É isso aí. Então, né, que nem eu estava falando, é isso aí. Busque, leia, ore, se aproxime de pessoas que você pode ser acrescentado, né? Queira mais de Deus. Deus, ele não tem limite, cara. Isso é o mais lindo, né? Em Ezequiel, se eu não me engano, fala, né? Sim, das águas pelos tornozelos, pelos joelhos, pelos lombros, ou seja... Em Deus, o oceano é tão grande, velho, e ele é tão profundo que quanto mais tu mergulha, mais tem. Tu nunca vai chegar no fundo, tu nunca vai chegar no fim. Quanto mais tu buscar, quanto mais tu ler, quanto mais tu ir atrás, quanto mais tu te aprimorar, quanto mais tu quiser, quanto mais tu orar, mais ele vai te dar. É por isso que a gente vê, e muitas vezes a gente olha com saudosismo para homens, né, que viveram, os antigos, né, Kenneth Hagin, nossa, como eu queria ter a fé do Kenneth Hagin. Cara, mas ele permaneceu 2 anos numa cama com diagnóstico de cura, um diagnóstico de morte, mas com uma palavra de cura. Mas ele ficou 2 anos com essa palavra, que é Marcos 11, 26 ou 14, enfim, no livro de Marcos. Tudo que pedires, né? Tudo isso aí. Ele ficou 2 anos com essa palavra, até que num dia, pum. Só que quantos de nós fica para pensar, quantos de nós ficaríamos 2 anos numa cama, enfermo, com uma palavra dessa? Tudo que quiseres, tudo que pedires, assim será. Quantos de nós? Porque Oral Roberts, porque T.L. Osborne. T.L. Osborne foi à África na sua primeira grande cruzada e não aconteceu nada e voltou arrasado, achando que nada ia acontecer. Não baixou a cabeça, seguiu em fé, foi crescendo. Olha o ministério dele hoje. E tantos outros, né, cara? Kathleen Kuhlman. Tantos outros, né? O homem do avivamento da Rua Azusa, como é que é o nome dele? William Seymour. William Seymour, isso. Cara, são pessoas fora da curva, mas por que eles eram fora da curva? Porque eles queriam mais. A fé. Eles queriam mais. Então, quem quer mais, busca. Deus acrescenta. Então, cara, peça. Deus, me use nesse tempo. Me mostre como, não me importa onde. Mas me usa. Usa-me, encha-me, usa-me. E canta a música do usa-me. Sabe, cara, é isso que falta. Assim, e claro, cuidando da saúde. Porque não adianta você fazer tudo isso e daqui a pouco o teu corpo não acompanhar e tu ficar pelo caminho, né? E, cara, é isso. Me veio algo agora no espírito para me falar, mas... Então, se veio, fale. Vou falar. Agora, eu tinha esquecido, mas eu lembrei. Olha só, cara. Uma pergunta que eu vou deixar para quem tá assistindo. Vamos direcionar para eles. Você acredita na cruz de Cristo? A cruz de Cristo foi marcada pelo sangue dele. O que você tem feito com essa cruz? O quanto essa cruz mudou a tua vida? Uau. O quanto essa cruz para você é importante? Pense nisso. E haja com a mesma importância. Porque não adianta a gente dizer que a gente acredita na cruz, não adianta a gente dizer que a cruz salvou a minha vida, não adianta a gente dizer que aquele sangue nos redimiu, nos fez justo,
nos deu todos os benefícios, mas a gente não faz nada com essa cruz. A gente simplesmente recebeu e a gente fica assim, e tá de boa. Não é assim. A mesma importância que essa cruz tem para ti, ela tem para aquele que ainda não descobriu a importância dela. E o nosso papel é levar essa cruz até que o próximo entenda. E esse próximo pro próximo, e esse próximo pro próximo. E assim o reino propaga, assim o reino cresce, assim a gente esvazia o inferno e assim a gente enche o céu. Bom demais. Que bom, cara, que bom esse tempo aqui, né? E antes de a gente fazer a finalização, a gente sempre indica alguns livros. Eu quero indicar esse livro, né? E quando a motivação acabar, do Guilherme Ardilhas, nós tivemos aula, né, com ele, que top demais, né? E ele conta a história de vida dele, né, como ele saiu, né, de um momento bem difícil, que ele estava no seu próprio corpo físico, né, e ele teve, né, a compreensão da importância de viver coisas diferentes, de agir diferente com o seu próprio corpo. E ele, né, ele tinha a obesidade e ele saiu da obesidade cuidando da sua saúde. E é muito bom, vai trazer para você algo extraordinário, uma motivação para isso. Também nós temos esse livro, né, O Espírito Santo e Você, do Rick Renner. Né, nós temos, todos esses livros estão ali disponíveis na nossa livraria. Ele fala a respeito dessa intimidade com o Espírito Santo. Tudo que a gente falou aqui, né, quando a gente tratou dessa questão do trabalho e também essa vida, né, com Deus, né, nesse livro ele trata alguns aspectos, a importância, né, trabalhando juntos com a dupla dinâmica do céu. Também esse livro do Kenneth Hagin, né, Planos, Propósitos e Práticas, ele vai trazer, né, a você esse entendimento do propósito, do que eu e você precisamos fazer, entender para viver de fato a vontade de Deus, né? Esse livro também, né, do Tony Cook, Os Milagres e o Sobrenatural ao longo das histórias, as manifestações do Espírito Santo, né, ao longo da história, né, da igreja. Então vai te inspirar a ver relatos do Espírito Santo em toda a história da igreja. E esse livro vai ser uma bênção para você. E também experimente o Impossível, do Bill Johnson. Nós temos ali também, que é um livro muito bom, né, onde ele traz relatos de vida, né, o que a vida dele e também a vida da igreja onde ele é pastor, né, tem vivido, experimentado esse poder que cada crente possui de o céu invadir a terra. Diegão, muito obrigado pelo teu tempo. Foi bom demais, nós recebemos muito, né? E eu tenho certeza que aquilo que você está vivendo é só uma parcela de tudo que Deus vai fazer através de você e em você. E eu sou muito grato por estar junto contigo, conhecer você e poder, né, repartir um pouco, né, da minha vida, na sua vida, para ver esse crescimento. Sou muito grato mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho do que Deus fez, né, e faz através da minha vida, e quem anda mais perto comigo sabe, né, vive isso rotineiramente e sem rasgação de seda nesse momento, mas tu sabe que tu é um dos pilares, né, disso que eu vivo hoje. Quantas conversas, né, e instruções e conselhos, lê esse livro, faz isso, muda isso, faz aquilo, né? Junto com o pastor Silvio, junto com o pastor Vanderlei, né? Vocês são... Claro que a gente sempre pega um pouquinho de cada um, mas vocês três são... como é que eu vou te dizer assim? São a cama elástica, né? Os propulsores, né? E são pessoas que eu quero ter sempre por perto para estar me instruindo. Pessoas que eu quero ter perto para estar me ajudando a chegar no objetivo, né, final. Estamos juntos. Tamo junto. Em função do reino. Deus abençoe você. Se você curtiu aqui, envia esse vídeo para mais pessoas. Propague o reino, né? Dê o seu like. Aí vamos juntos liberar o céu na terra através também dessa plataforma do YouTube, do podcast. Deus abençoe você e nos vemos num próximo podcast. Valeu!